bem-vindos a mais um episódio do Plongé. E o episódio de hoje é sobre Garra de Ferro. I'm sorry, boys. It's okay, Dad. You can cry. Everyone cries. Yeah, what are you talking about? You cry all the time. Do you think you know why you're sad? Well, I guess it's because I used to be a brother. And, now I'm not a brother anymore. Pra começar, como a gente disse no episódio anterior, tinha muito filme que a gente gostaria de fazer um episódio exclusivamente pra conseguir de fato destrinchar o filme. E um deles era esse, né? A Garra de Ferro, que é nome em português, né? Em inglês, The Iron Claw. Aí, muitos linguistas que ouvem a gente, como o professor Pasquale, vai dizer que é Ion, não Iron, né? Mas vamos abrasileirar mais uma vez aí. The Iron Claw, a gente acaba que vai falar muito mais o nome em inglês também. Eu não sei porquê, mas esse filme, sei lá, pelo menos dos lugares que eu vi, mesmo no Brasil, ele tava com o nome original, não tava com a Garra de Ferro. Tá na Garra de Ferro, na verdade, no Telecine, quando vai assistir. Mas enfim, quando a galera ia comentar, de fato, a galera falava muito mais o nome em inglês. Então a gente vai usar esse nome. Então, mais uma vez, estamos aqui com ele, nosso querido LucasArts, pra gente conversar desse filme que a gente rasgou a seda no último episódio. E agora a gente vai poder ter um tempo a mais pra falar dele. Então, antes de ele dar o oi dele, só pra contextualizar, esse filme, então, é do Sean Durkin. Ele é um terceiro filme do Sean. Então é bem interessante falar de cineasta que não tem tanta coisa assim produzida, né? Ele faz algumas séries, alguns episódios de algumas outras séries, enfim, ele tá focado não só em cinema, ele faz coisas adjacentes ao cinema, né? Então é interessante a gente falar dele, que ele de fato tem 3 filmes. Mas antes de a gente começar, queria dar boas-vindas pro meu querido primo LucasArts e perguntar pra ele se ele tomaria bomba pra ficar do tamanho do Zac Efron também. Fala pessoal, tudo bem? Cara, não, eu não tomaria porque o próprio Zac Efron não aconselha você chegar no tamanho do corpo que ele chegou para esse filme aqui. É uma das coisas que ele fala bastante, ele advoga muito a respeito disso nas entrevistas e nas coletivas de imprensa que ele fez, que ele sabe que é um tipo de corpo, de formato irreal ali. Mas até pra gente começar, então, abrindo um pouquinho falando do Zac Efron, que a atuação dele, ele tava, né, na nossa lista ali, estava na lista do The Ringer que a gente comentou no último podcast, das 101 melhores atuações do século no cinema, e acho que aqui a gente vai deixar claro o quanto que a gente gosta dessa atuação e também falar um pouco do filme, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e começando aí pelo diretor que você comentou que tem poucos filmes até agora, né? Boa. Ele, na real, foi meu terceiro colocado, né? Da minha lista. Por incrível que pareça, que de fato, pra mim, é uma interpretação que ele faz que é muito boa, assim, entrega bem. Então, acho que pra gente começar, antes mesmo da gente falar do diretor, acho que é bom contextualizar, de fato, que essa história é baseada numa história real, que é da família Von Erich, que são, as lendas aí do WWF, NW, vários N's aí, várias siglas. Eu, particularmente, tenho uma história engraçada com wrestling, né? Eu acompanhava quando eu era pequeno, passava no AFX de manhã, sabe? Então, antes de ir pra escola, que eu estudava à tarde, eu acabava assistindo. Então, é a história sobre essa família que, de fato, ela tem toda essa áurea sobre eles. Enfim, tem a questão da maldição que a gente vai falar bastante no episódio. Mas é isso, é uma história baseada em fatos reais, né? É importante falar isso. O Sean, de fato, o diretor, ele toma algumas liberdades de juntar algumas histórias. Então, pra deixar claro, é uma história que existe. Eu vou deixar uma recomendação pra quem quiser saber mais da história. A gente vai focar bastante no filme, claro que a gente vai, de fato, falar algumas coisas da história, mas como a gente vai focar bastante no filme, pode ser que tenha algumas divergências com a história. Então tem vários episódios no YouTube, na verdade, no Devon, né? Tem um episódio que eu tava falando com meu primo que ele não gosta muito dele. Mas esse episódio tem lá o Kevin trocando ideia com ele, contando um pouco da história. Tem algumas entrevistas também do pai, né? Do Fritz, ele contando um pouco da história dele. Então, pra quem quiser saber mais da história em si, de fato, da família Von Erich, não da representação que teve no filme, dá uma pesquisada, dá uma olhada no YouTube, tem bastante coisa legal, bastante conteúdo, inclusive tem alguns documentários. Então é bom frisar isso, que essa é uma história real. Então é difícil, né, gravar histórias reais, ainda mais quando a gente usa essa licença poética pra
aprofundar ou esconder, mascarar, enfim, alguma parte da história. Mas feito esse disclaimer, vamos passar para o diretor, Sean Durkin. Ele, de fato, ele tem 3 filmes, ele tem alguns filmes... na verdade, acho que todos os filmes deles não são muito conhecidos, né? O primeiro filme que ele faz, de fato, é o Martha, Marcy, May, Marlene, um filme, um nome gigante, tudo com M, todos os M's possíveis. E o segundo dele é o Refúgio, e o terceiro dele, The Iron Claw. Eu, particularmente, para esse episódio, eu acabei assistindo todos os filmes dele, então gostei. Achei bem interessante o Martha, Marcy, Marlene, o maior nome de todos de um filme. Ele é interessante, eu gostei, por ser o debut dele. Inclusive é o debut da Elizabeth Olsen também, né? Que é da família Olsen, então é interessante que é o debut de 2 pessoas diferentes, que é dela, que virou a Feiticeira Escarlate depois na Marvel. Ela que nessa época era a irmã das gêmeas Olsen, né? Ela não era isso. ela era talvez conhecida por isso, ela já Exato. tinha, ela, né, habitava o universo de Hollywood ali, mas ninguém tinha muita noção do que ela poderia fazer e de onde ela poderia chegar, né? Mas é uma ótima atuação dela também. Por ser o debut dela, assim, é do caralho, sabe? Tipo, ela manda super bem mesmo, assim. É um personagem meio catatônico, assim, mas é bem interessante. Outra pessoa que está nesse filme também, que é um dos primeiros filmes que ele fez, é ele sim. Brady Corbett, que é o diretor de O Brutalista, né? Ele tá nesse filme, ele é o namoradinho, não o namoradinho dela, ele é aquele alemãozinho, sabe? Que fica paquerando ela no filme. É ele. Que engraçado, né, velho? Enfim, é um filme que é interessante, né? A gente trazer, porque é o primeiro filme. Ele recebeu umas críticas positivas quando lançou. E aí eu gostei, mas eu sei que o Sarit não gostou. E aí eu queria ouvir dele, porque eu fiquei curioso, porque eu acho um filme bom, sabe? Cara, por que você não Pô, gosta? legal de assistir, não é, né? Um filme sobre a menina que foge da seita. Mas, cara, não é que eu não gostei, assim, talvez eu não tenha me conectado, na verdade, com o filme, eu não acho um filme ruim. Eu acho que eu não me conectei com o filme e eu acho que o filme não é ruim, ainda mais por ser o primeiro filme do diretor, então um cara que não vinha com experiência de cinema e não teve ali um primeiro trabalho. Eu gosto de como ele, logo de cara, logo no primeiro filme, isso a gente vai ver no segundo e no terceiro também, que é o Iron Claw que a gente está comentando aqui hoje, o quanto que ele consegue extrair o melhor dos atores e das atrizes. Então, assim, acho que todos os atores e atrizes que trabalharam com ele tiveram, talvez, algumas das melhores atuações da carreira, e a gente vai ver, principalmente no Iron Claw, que ele trabalha com atores de calibre muito alto, então acho que isso é algo a ser destacado positivamente para ele. Mas eu vejo no primeiro filme e no terceiro também, no Iron Claw, um problema um pouco de dar uma continuidade para algumas cenas que, na minha visão, precisariam ter um pouco mais de tempo, de tela, de respiro, para você se conectar um pouco mais. Eu não li o roteiro do primeiro filme dele, do Martha, Mercy, May, Marlene, do MMMMM, eu não li o roteiro. 4M. Não tinha mas essa eu li o música de roteiro. funk, inclusive? 4M? Não tinha rolê assim. Tinha Mundo M, não era? Mundo M? Não lembro. Mundo M do funkeiro, pô, bons tempos. Eu não li o roteiro do primeiro filme dele, não li o primeiro roteiro dele, mas no roteiro do Iron Claw tem alguns momentos ali que, mesmo você lendo o roteiro, você já tem é meio abrupto, então você sai de um momento da história e você volta, vai para outro, então isso me tirou um pouco do filme. Falando especificamente de algumas coisas que me tiraram, tem alguns momentos que ela tá numa construção muito legal com a irmã dela, que ela fugiu ali da seita que ela tava, né? Não sei se a gente pode chamar de seita, mas imagino que sim. Ela foge ali daquele ambiente que ela tá, encontra com a irmã dela, e aí em alguns momentos que ela tá construindo uma relação com a irmã dela, que elas estão falando sobre o passado, que elas estão falando sobre a diferença entre elas, tem um corte e volta a contar a história dela na seita. E aí quando aquela história na seita tá começando a te pegar, a engajar um pouco mais, corta de novo e volta pra ela junto com o cunhado dela, com o marido da irmã e tal. Então foi mais uma questão de eu não ter conseguido me conectar tanto com o filme nesse sentido, mas a história é uma história muito legal. Você consegue ver logo de cara no primeiro trabalho dele que ele trabalha e gosta e quer trabalhar com temas sensíveis, ele não tem medo de trabalhar com esses temas sensíveis, ele não é muito gráfico, então assim, até as cenas mais pesadas, ele não deixa aquela cena muito visual, então você também não fica vendo uma violência gratuita ou uma exposição enorme das atrizes e dos atores, então tem muitas coisas legais nesse primeiro filme, mas acho que alguns problemas que ele foi corrigindo no curso dele até o terceiro filme, mas que ainda no terceiro filme eu encontrei um pouco dessas quebras, pelo menos pro meu gosto e pra minha visão de ritmo de filme, mas
se a gente for falar que esse foi o primeiro filme dele, acho que ele começa de uma forma legal. Ele é super talentoso, isso dá pra ver desde o começo. É importante falar também que ele ganhou um curta-metragem, ele na verdade ele ganhou o melhor curta-metragem da quinzena dos diretores no Festival de Cannes, em 2010. Aí ele adaptou o filme, o curta que ele fez, e de fato virou esse filme, os 4 M's aí, que eu não vou mais falar porque é muito grande. Mas, pra mim, tem algumas coisas que eu não quero me aprofundar muito também, porque não é sobre esse filme, mas eu acho que tem algumas coisas que são interessantes nesse filme. Primeiro, esse filme, pra mim, é um spin-off da Pussycat do Era Uma Vez em Hollywood, tá ligado? Que ela tá na Manson's Family ali, e aí ela tá naquela galera e ela quer fugir. Então eu já cheguei, quando eu assisti, eu falei, pô, poderia ser a história da Pussycat lá. Mas eu gosto desse filme, eu gostei bastante, na realidade, porque ele faz um tipo de narrativa que me pega, que é essa narrativa lenta, que são coisas... É claro, nesse filme não são coisas muito corriqueiras de acontecer. Eu não conheço ninguém que tenha entrado numa seita. Não, eu conheço talvez umas pessoas que tenham entrado numa seita, mas é a seita moderna. Mas eu acho que tem algumas coisas interessantes de fato que ele faz nesse filme, então por ser o debut dele, eu acho que é um filme que vale super a pena de assistir. E, igual falando, ele faz... O tipo de narrativa que ele traz é uma narrativa de coisas complexas que ele consegue... Pra mim, ele consegue simplificar com a montagem, como ele conta. Ele vai contando sem pressa, sabe? Sem pressa de, tipo... de acelerar as coisas. Também concordo que tem uns momentos que a montagem dele é muito frenética, mas eu acho que equilibra com a pouca transição de câmera, assim, porque é um filme bem estático, assim, pra pensar, né? O The Iron Claw não, mas os outros são bem estáticos, assim, mas na montagem eu acho que ele faz um trabalho excelente, de fato, de conseguir contar uma história as duas histórias, né? Aproveitando e falar do Refúgio, né? The Nest, em inglês, que é um ótimo filme. É um filme que eu assisti também sem pretensão, eu gostei muito, 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 muito mesmo. Agora eu vou queimar meu persa aqui, mas ele parece muito pra mim, né? Ele é um filme ocidental de um diretor que eu gosto muito, que é o Asghar Farhadi, né? Será que eu falei certo? Tomara. Se tiver algum persa ouvindo, manda uma DM, fala que foi certo. Mas ele faz, pra mim, é muito parecido a alguns filmes do Asghar Farhadi, essa estrutura que ele faz no apartamento, enfim, que ele ganhou o Cannes, que ele faz de contar uma história que é super complexa, mas a complexidade da história tá dentro simplesmente da vida, né? Das coisas que vão acontecendo. Então, o Refúgio é basicamente a história de um cara que ele quer ser rico de qualquer forma e ele leva a família dele pra uma vida que não existe e ele acaba perdendo o trampo dele, fazendo as coisas erradas, e aí a galera vai ter que lidar com aquilo que tá acontecendo. Então, e é uma narrativa super lenta, demora pra te engatar, mas quando te engata, pelo menos pra mim, funciona muito bem. Particularmente é o tipo de filme que eu gosto. Eu não gosto de pressa, eu gosto de contar a história um pouquinho mais devagar, né? Um pouquinho mais lento. E pra mim rolou uma aproximação, assim, do cinema iraniano, de alguma forma, mas mais pro Asghar Farhadi aí, que eu acho interessante também esse tipo de história que eles fazem do cotidiano, trazer um extraordinário. Que o extraordinário não seja uma coisa, tipo, mágica, mas sim as coisas que podem acontecer na vida. Esse filme, The Nest, super legal, super recomendo aí pra quem quer assistir um filme que, enfim, vai ficar pego, amarrado e com vontade que tenha, sei lá, mais horas, sabe? Então, recomendo bem. São filmes menos comerciais também, né? Esses 2 primeiros deles são filmes um pouco mais introspectivos e menores também de divulgação, de produtoras que trabalharam ali na distribuição. Então, são filmes que eu confesso, antes de ter assistido The Iron Claw, não tinha ouvido falar desses 2 filmes, mas é isso, acho que fica uma dica aí para as pessoas que estão ouvindo e se interessaram com Iron Claw, vão se interessar pela conversa que a gente tem aqui, de procurarem também esses outros filmes e darem uma chance aí para entender se vão virar fãs do Sean Durkin também. You know, first off, I just want to say, Gino, you've been shooting your mouth up, shooting your mouth. Shit, sorry. David. If it's so easy, you get up here and do it then. Yeah, I mean, I'd love to, but it would kind of ruin the surprise. Yeah, I know. Então bora lá.
Primeiro, pra gente começar a falar desse filme, é interessante, mais uma vez, a gente explicar da onde nasce a ideia de fazer esse filme, né? O diretor, então, ele era uma pessoa que gostava muito de wrestling. Eu assisti uma entrevista com ele, eu não sei se você viu essa entrevista também, que ele fala que, na real, ele gosta muito de wrestling porque ele era uma pessoa muito contida, a família dele era meio travada, assim, todo mundo tinha que fingir as coisas, e no wrestling tinha muita emoção, a galera podia gritar, fazer o que quiser. Então ele vinha uma dicotomia, assim, entre a família dele e ele, que, pô, ele queria viver de alguma forma, né? Tem uma entrevista que ele acabou falando isso, que eu achei bem interessante, sabe? Tipo, pô, o cara tem um apego emocional e familiar, de fato, até porque ele fala que tem um tio dele que morre de AIDS, né? Uma história meio triste. E aí ele faz uma comparação com o Carrie, que morre, e aí que isso junta a ideia da família dele também ali, o que ele tá passando. Então tem um toque pessoal da história, né? Ele tem interesse na história dos Von Erck, de fato, porque ele gostava da história, ele se apegou, né? Ele era fã da família Von Erck. Então, e aí nasce o interesse dele mesmo de fato escrever um filme, um roteiro sobre esse filme. Então aí ele toma as liberdades poéticas mesmo, né, de escrever esse filme. E tanto que eles tinham 6 irmãos, né? Ele vai trazer para 5, mas vai mostrar só 4, porque o primeiro morre. Enfim, ele faz algumas simplificações até pelo tempo de tela. Mas é legal saber que ele tem essa conexão, de fato, meio pessoal com a família dos Von Ercks, né? Ele não é um diretor norte-americano, né? Então se eu não me engano, ele nasceu no Canadá, mas morou na Inglaterra a vida inteira. Então, esse momento que você comentou que ele começou a se apaixonar e se aprofundar mais na luta livre e também com a história dos Von Erich, ele morava na Inglaterra, então ele conta que era muito difícil ele conseguir assistir, não tinha todas as transmissões, o tempo de tela ali de uma luta livre na Inglaterra era muito baixo. Se não me engano, ele conta que eram 9 horas por semana de luta livre que tinha na época que ele assistia, e ele não estava essas 9 horas em casa para poder assistir, estava na escola e tal. Então a mãe dele levava ele para alguns lugares para comprar VHS das lutas e highlights, assim. Foi aí que ele conheceu a família Von Erich. Ele conta que ele era muito fã do Carrie, que é o personagem vivido pelo Jeremy Allen White, né? Então, o Carrie Von Erich, que foi um lutador, eu pesquisando depois eu vi que ele foi o nome mais conhecido e com mais tempo de participação na luta livre. Você comentou que você teve essa fase, eu lembro, a gente era criança, você tinha essa fase do WWE, né? Na época eu nunca fui, sempre achei meio chato. Acho que até esse filme me ajudou a entender um pouco mais sobre o wrestling. O Lutador também, um filme um pouco mais antigo que eu gosto muito também, do Mickey Rourke, que também me ajudou ali a explicar um pouco como funciona esse universo, mas não é algo que eu gosto, que eu consumo, que eu tenho tanta intimidade assim. Então, para mim, foi legal assistir pela primeira vez esse filme, porque eu não conhecia a história do Von Erich, não conhecia essa maldição, estou fazendo aspas aqui com o dedo, mas essa maldição que eles tiveram aí na vida. Mas acho que é legal reforçar então isso, que é um projeto muito pessoal e de paixão, né, do diretor. Não é um projeto uma história que ele não era muito ligado e que ele, sei lá, pesquisou alguma vez, achou legal e foi levar para as telas, né? Mas você comentou, e eu acho que talvez aqui já tenha um ponto que a gente pode talvez discutir um pouco mais para frente, mas que não vem do filme pela primeira vez, mas pesquisando sobre o filme depois, eu me peguei pensando se ele fez a melhor escolha para isso. Então você comentou que eles eram 6 irmãos, na verdade, na vida real eles eram 6 irmãos. Um irmão morreu com 6 anos de idade, se eu não me engano, que era o Jack Jr., e aí eles ficaram então em 5 irmãos, crescendo, né? Então ali que atingiram a vida adulta foram 5 irmãos. E no filme o Sean Durkin traz 4 irmãos, né? Então ele tira um irmão, ele reduz, esse irmão não aparece no filme, esse irmão não é falado em nenhum momento, que é o Chris. Então esse Chris, ele não aparece no filme, ninguém menciona ele no filme e tal. Então, assistindo pela primeira vez, eu não sabia dessa história, eu não sabia quem eles eram, então pra mim não teve problema nenhum não ter esse irmão. Quando eu fui pesquisar, e esse é um filme que eu acho que é uma coisa importante desse filme, é difícil alguém que assistiu esse filme não foi pesquisar depois. Total. Não foi ver quem que eles eram, se as lutas que eles estavam fazendo ali aconteceram, ver um pouco mais da personalidade deles, e eu, obviamente, fui atrás, fui pesquisar, e eu vi que esse irmão não foi mencionado. E aí o Sean Durkin traz uma justificativa que ele fala: ele trabalhou nesse roteiro por 7 anos, então ele demorou 7 anos para escrever, reescrever, até ele chegar no roteiro final. E ele fala que
até o último ano o Chris estava no roteiro. Então ele tirava e colocava, mas na reta final ele falou, cara, eu acho que eu não vou com ele, porque a justificativa dele é que seria mais uma tragédia, mais uma morte que aconteceria no filme, e que ele acha que seria uma morte um pouco mais gratuita, porque já teria acontecido muitas coisas ali no filme. Ele é o irmão mais novo, né? Um dos mais novos ali, então ele morreria um pouco depois, seriam 2 mortes de irmãos jovens, então ele acaba cortando isso. Não sei se é a melhor decisão, talvez, porque apesar de ser muito uma tragédia, ser mais uma morte e tudo mais, você meio que também tenta simplificar e tenta deixar isso um pouco mais leve, né? E eu acho que essa história já não é leve de partida, né? É uma história muito pesada e é uma história que talvez não deveria ter virado um filme, talvez deveria ter virado uma série, né? Eu vi algumas pessoas discutindo isso também. Não sei se seria melhor ou não, mas é uma história muito longa. Então eu entendo a justificativa dele, eu acho que ela é válida para um criador, para um roteirista, de você conseguir dar o tempo de tela para todo mundo que tem que aparecer e aí as histórias não ficarem gratuitas ali. Mas eu acho que você simplifica um pouco também. Putz, vou tirar um personagem aqui porque já vai ter muita coisa. Talvez esse personagem tivesse uma história muito significativa também para ser contada, sabe? E até porque a história deles já era muito conhecida nos Estados Unidos, principalmente, né? Onde o wrestling é forte, WWE nem era WWE, era NWA, enfim, não vou lembrar a sigla correta agora, mas enfim, a história deles era bem conhecida nos Estados Unidos. Ele faz uma simplificação que eu entendo também por tempo de tela. Esse filme é até um pouco confuso, né? Quando eu tava assistindo a primeira vez, falei, nossa, quanto personagem, né? Aí a gente vai, enfim, vai ver que de fato o principal ali, o que puxa a narrativa pra frente é o Zac Efron, né? Que é o Kevin, que é o único que sobreviveu. Então, ele vai contar a história, de fato, dessa família Von Erich, que começa com o pai, o Fritz Von Erich, que na realidade Von Erich não é o nome dele, é o nome da avó dele, né? Que na verdade ele pega esse nome da avó por causa... Tem uma história meio baixo astral, né? Que ele lutava em 1950, a Alemanha tinha acabado de perder a Segunda Guerra, e aí ele fazia um personagem como se ele fosse um nazi, assim, sabe? No ringue. Como se fosse, não, ele era um nazi no ringue. E aí gerava uma raiva, então, aí ele aproveitou disso para de fato gerar um buzz ali no que ele tava fazendo e fazer, enfim, gerar atenção. De fato é isso, né? Pra galera falar sobre ele. Então vai contar a história desse pai que ele casa, enfim, e tem uma pancada de filme, como a gente falou, 6 filhos, mais o filme são 5, que de fato carregava essa maldição do Von Erich. Inclusive a família da avó dele tem uma história meio maluca, assim, que todo mundo que tinha sobrenome morreu de um jeito meio estranho também, uma puta tragédia. Então a gente vai ver essa história do pai, né, do Fritz Von Erich, ele com os filhos dele. Ele é meio ressentido porque de fato ele não teve a melhor carreira possível, ele queria ter ganhado o título mundial lá, mas ele acabou não ganhando, então ele ficou meio remorçado do que aconteceu, e aí eu acho que meio velado, que a gente vai entender pela história, ele forçava, entre aspas, os filhos a de fato seguir o papel deles, né, seguir a carreira dele, que era lutador de wrestling. Inclusive nessa entrevista com o Devon, o Kevin, né, ele fala que o pai dele, ele não forçava, enfim, ele falava para não lutar, inclusive. Mas não sei, sabe? Tipo, vendo as entrevistas de fato do Fritz, realmente, assim, e ele falando faz me questionar, pô, será que é real isso? Será que ele mesmo não queria? Ou será que era tão velado essa parada que, tipo, meio passivo-agressivo? O cara não falava. Então, a gente vai ver essa história, que é a continuação do legado, entre aspas, do Fritz Von Erich, com os filhos deles que vão também virar lutadores de wrestling, né? Então a gente vai assistir essa história. Uma das principais críticas que jornalistas, enfim, teóricos e amantes do cinema fazem em relação ao filme é como o Sean Durkin talvez tenha suavizado um pouco a história do Fritz, né? Eu acho que até é um ponto, uma das coisas que eu trago talvez como uma crítica. Eu gostaria de ter visto mais o Fritz Von Erich em tela e mais uma construção melhor do personagem, porque você vê que ele é um personagem autoritário, que ele é um personagem muito duro com os filhos, com a esposa, com todo mundo em volta dele, mas você também rapidamente tem uma quebra do momento da cena inicial do filme, que ele ainda é um lutador, que ele tá ali lutando, que ele é um vilão, né? Ele é esse personagem nazista, ele é o vilão ali do wrestling. Corta já para ele num rancho gigantesco, vivendo bem a vida, já sendo dono de um campeonato de luta livre. Então, assim, eu também gostaria de entender como que ele virou esse personagem na vida real mesmo. Como que ele virou esse personagem
empreendedor, como que ele conseguiu construir no Texas a maior liga de luta livre que conflitava com as ligas ali de outros estados, que eram estados mais prominentes. Então, eu acho que também faltou um pouco dessa construção do personagem mesmo como o empreendedor que ele passa ali, porque a gente não vê, a história não é contada sob os olhos do Fritz, né? Ela é contada sobre os olhos do Kevin, que é o Zac Efron, que é o filho mais velho e que é o filho que sobreviveu. Então, eu gostaria talvez de ter só algumas pinceladas a mais sobre a vida dele. E talvez essa é a suavizada que o Shandor Kim tenha feito, de você talvez não mostrar que ele era o nazista, o personagem nazista da luta livre, como que ele construiu isso. Então, por isso que isso também é um discurso também de algumas pessoas que defendem que esse filme poderia ter sido uma série, porque talvez em uma série você conseguiria construir melhor essa base de como que ele agora é um empreendedor e tudo mais. Então acho que é só, talvez eu gostaria de ter visto um pouco mais sobre o Fritz, mas não nada disso impede uma boa atuação também do Holt McCallany. É um cara que eu não assisti muitos filmes, assim, não tenho tanto conhecimento da filmografia dele. Gostei muito da atuação, achei uma atuação muito forte, muito boa. Mas também achei que algumas falas que ele eram meio... As falas mais genéricas do filme saíam um pouco da boca dele, sabe? Essas falas de, putz, eu nunca quis que você lutasse luta livre, mas agora você pode virar um campeão. Eu achei que um pouquinho, até lendo o roteiro, eu senti um pouco mais o Carrie, o Kevin com algumas falas um pouco mais livres, um pouco mais impactantes de forma orgânica do que as falas do Fritz. Mas acho que só uma coisa, até pra gente, Vitor, pra gente posicionar as pessoas que estão ouvindo também, quem são esses irmãos, né? E quem são os atores que trazem a vida a eles ali na tela. Então a gente tem o Zac Efron fazendo o personagem do Kevin Von Erich, que é o irmão mais velho dentro da história, né? O Jeremy Allen White, o nosso The Bear, ele faz o Carrie Von Erich, que igual eu comentei, o Carrie Von Erich foi o nome que lutou mais tempo dentre os familiares e que teve maior sucesso sendo campeão e tudo mais. O Harris Dickinson, que faz o David Von Erich, que é o irmão mais talentoso, talvez, o irmão que era mais fácil de vender, que era mais falava melhor com o microfone, se colocava melhor ali em frente às câmeras também. E o Stanley Simmons faz o personagem do Mike Von Erich, que era o irmão mais novo dentro dessa história, e é o irmão que não quer seguir na luta livre, né? É o irmão que quer ser músico, que quer ser diretor, ele o objetivo de vida dele não é ser um lutador de luta livre profissional. E aí dentro da história também a gente tem a Maura Tierney, que faz a mãe da família, a Doris Von Erich, que tem pouco tempo de tela, mas acho que ela entrega muito bem. Eu acho que talvez uma das melhores atuações do filme vem por conta dela. E aí, ainda nesse núcleo principal, tem a Lily James, que faz a Pen Edrickson, que é a esposa do Zac Efron ali, do Kevin Von Erich, né? Acho que o filme fica muito centrado nesses personagens, não traz tantos outros personagens relevantes assim, né? Não, e é bastante gente, né? Você parar pra pensar, pra desenvolver todo mundo também em tela. É bem complexo. Você parar pra pensar, personagem principal, assim, na história, se a gente pegar, são todos os personagens quase, né? Se você tirar a mãe e a mulher do Kevin, todo mundo tem que aprofundar aquele de alguma forma. E eu entendo, precisaria, ou seria de bom tom, aprofundar um pouquinho mais, mas eu também entendo que não daria tempo, né? Se ele fizesse um filme de 4 horas, sabe? É isso, talvez merecesse de fato uma série. Eu acho que ele faz umas inserções muito legais, por exemplo, naquela hora que tá tendo uma cena de café da manhã ou almoço, não lembro o que era, e aí eles começam a falar que o pai tocava violino também, sabe? E aí fala, pô, o papai, quando eu conheci a mãe, né, falando, quando eu conheci o seu pai, ele tocava violino, participava da orquestra do Texas, sei lá de onde que é. Então ele faz essas pequenas inserções sobre a realidade e a vida de fato dos personagens, meio adjacente de fato à trama principal, né? São nesses momentos de respiro, porque como você falou, talvez não tenha muitos respiros de corte, mas a gente tem respiros em algumas cenas, né? Então eu acho que ele foi muito feliz, né, pra mim, né?
A escolha que ele fez foi muito feliz. Ele não consegue se aprofundar, tem algumas coisas que mais pra frente eu vou falar também que me incomodam, mas eu entendo o porquê, né? O porquê a escolha criativa de fazer isso. Até porque é um filme da A24, né? A carinha da A24, você para pensar, né, também. Vai pegar um ator, que é o Zac Efron, que muita gente subestima, vai contar uma história que é além de que só wrestling, né? Uma história do esporte, que não é um esporte, é um entretenimento, mas é um esporte, mas é um entretenimento, mas é um esporte. Então, fica nesse meio termo, assim, que a gente não sabe muito bem o que é. E alguma coisa que me chama muita atenção é que ele é muito respeitoso com o wrestling, né? Em vários momentos, ele mostra... Na verdade, ele não faz igual o Mr. M, né? Que entrega a mágica, ele só fala... Tanto que tem uma conversa da esposa lá do Kevin com ele, que ele fala, pô, como que você... Ela pergunta, como que você vai ser o campeão do mundo? Que ele fala que queria, que era o sonho dele, se é tudo combinado. Aí ele dá uma explicação foda, tá ligado? Que é do caralho, tipo, ele mata ali, tipo... Porque tem muita gente... Eu pensei isso, né? Pô, mano, como que essa galera ganha se é tudo combinado? Como que o cara quer ser campeão do mundo? Já é combinado? Não tem como ele ser campeão do mundo. Então, ele responde pra ela, né? Então, na realidade, você tem que pensar como... É igual um trabalho normal, você tem que pensar como um título, como uma promoção. Quem ganha é quem consegue engajar mais o público, quem consegue gerar mais audiência, quem consegue ser mais amado ou odiado, sabe? Então, ele faz super respeitoso. Aí ele mata, tipo, a dúvida que o telespectador pode ter, né? Que é, mas é tudo combinado, gente. Tipo, por que vocês estão lutando, o que vocês estão fazendo? Porque é um show. É o Big Brother de luta, sabe? E o filme começa justamente nisso, né? Então, assim, pra se ambientar, o filme começa com o Kevin Von Erich lutando e sendo um postulante ali a um título mundial, né? Igual você comentou, para se tornar um campeão mundial. Então, você consegue ver que ele é muito bom dentro do ringue, mas rapidamente o Sean Durkin começa a mostrar pra gente que o personagem do Zac Efron talvez não seja o melhor lutador da família, a melhor pessoa da família para representar a família com um microfone em mãos, em frente às câmeras, porque uma coisa do wrestling, da luta livre, é que mais até do que o que é feito ali dentro do ringue, é o que acontece nas promoções, né? Então, assim, nas promoções das lutas, nas provocações, no jeito que você vai fazer uma piada com alguma coisa, no jeito que você vai entrar no ringue, no jeito que você vai fazer a entrevista pós-luta, no jeito que você vai realmente construir a sua persona por ali. E a gente consegue perceber que o Kevin é um lutador muito bom, então dentro do ringue ele é o que faz os pulos mais altos, ele tem ali a melhor performance, mas ele trava muito quando ele tem que fazer a promoção da luta, ele trava quando ele tem que fazer uma entrevista com alguma outra pessoa, então isso também vai mostrando que no ranking do pai dele, que o pai dele fala isso logo no começo do filme, né? Que ele tem um ranking e ele abre isso para os filhos. Ele fala, cara, eu tenho um ranking e no meu ranking o Kerry tá em primeiro porque ele vai disputar as Olimpíadas, o Kevin tá em segundo e os outros estão aqui no fim. Mas esse ranking pode mudar. E isso é muito importante pro filme, porque ele já fala logo de cara que esse ranking pode mudar. E o ranking muda durante o filme por diversas vezes, seja pela morte de alguns irmãos, ou seja pela incapacidade, por exemplo, do Kevin de ser um promotor para as próprias lutas, e do David, do irmão um pouco mais novo ali, ser um promotor melhor que ele. O que você comentou do wrestling não ser um esporte, mas ser um esporte também que é combinado, mas é muito por isso, né? Porque como você consegue vender o ingresso, como você consegue ser um herói ou um vilão ali dentro da luta. E a gente rapidamente vê que o Kevin não consegue ter essa promoção tão boa assim, em comparação com os outros irmãos dele, principalmente o David, que é o personagem do Harris Dickinson, que pra mim, assim, eu sei que o Zac Efron tem uma atuação muito foda, a melhor da carreira dele, deveria ter sido indicado a premiações e não foi, a gente comenta isso também um pouquinho mais pra frente, mas a atuação do Harris Dickinson, pra mim, ela é muito, muito boa, ela se destaca demais no filme, ele tem menos tempo de tela do que os irmãos, porque dentro do filme que o Sean Durkin apresenta pra gente, o personagem dele é o que morre primeiro, então ele tem menos tempo de tela do que os outros, mas acho que nesse tempo de tela ele consegue mostrar o quanto que ele era o irmão que naquele momento tentava defender o Mike, que é o irmão mais novo, como ele era o irmão que talvez deixava o Zac Efron ali, o Kevin Von Erich, ter o momento de estrelato dele, mesmo que ele soubesse que ele talvez falasse melhor e tudo mais.
Então, assim, a atuação do Harry Dickinson pra mim é maravilhosa e já vai mostrando isso, né? Essa dinâmica da família. Então, é a dinâmica onde o Fritz von Erich é o pai autoritário, é o pai que tem um ranking dos filhos e que o ranking dos filhos pode mudar de acordo com quem vai ser a peça fundamental ali para a família ganhar um título mundial, que é algo que ele não conseguiu. E como o David, nesse momento, ele já vai aparecendo como alguém que vai tomar o lugar do Kevin Von Erich nessa história. Velho, você falando disso, você me lembrou da cena, que é a cena que o Zac Efron lá, o Kevin, ele tá dando uma entrevista, né? Porque ele tá desafiando o cara lá, que é o campeão mundial lá, e aparece a cara dele, assim, num close. E, velho, o que ele tá... Acho que a gente pode falar disso, né? E eu quero fazer um disclaimer aqui. Eu vou usar estranho, não pejorativamente, mas como fisicamente esquisito mesmo, de tão grande. É tipo o Léo Stronda, que ele fala que ele não treina pra ficar bonito, ele treina pra ficar esquisito. É tipo isso, ele tá esquisito, sabe? De tão forte que ele tá, shapeado, e de fato, ele tem alguma coisa no maxilar lá que aconteceu que, pô, deixou quadrado a cara dele, né? E a peruca que ele usa. Acho que isso é importante falar aqui. As perucas desse filme é a crise dos peruqueiros em Hollywood. As perucas são horríveis e eu critiquei muito isso quando assisti o filme pela primeira vez. Depois eu fui procurar imagens dos lutadores na vida real e realmente eles tinham cabelos que, assim, pro parâmetro de hoje em dia são muito diferentes e muito estranhos. Um loiro gigantesco, um cabelo muito grande, tigela, assim. Então é engraçado porque o Zac Efron usa uma peruca, não é o cabelo dele que ele cresceu e tal, é uma peruca mesmo e fica um pouco, te tira um pouco, assim, se você é alguém que repara muito em roupas e perucas e maquiagem e tal, esse filme às vezes te tira um pouquinho da atuação, assim, por conta disso que você falou também da transformação física que o Zac Efron teve, né? Uma coisa que o diretor comenta praticamente em todas as entrevistas e que os atores também comentam em quase todas as entrevistas é que o Sean Durkin se preocupou muito mais com a luta livre, a performance de luta livre dentro do filme, tanto que o Chavo Guerreiro, que é um dos maiores lutadores, a família Guerreiro é uma das maiores famílias ali dentro do wrestling, ele foi o coordenador de dublês e de lutas, então, assim, é primordial o trabalho que ele fez. Então, o Sean Durkin não se preocupou tanto com o físico dos atores, e tanto que ele fala que ele deixou os atores livres para chegarem no momento das gravações com o shape aí, com o físico que eles Shapeado, quisessem. todos. E aí tem alguns pontos que é assim. E tem um ponto que é, se você for ver as fotos de comparação do filme com a vida real, você vai ver que o Zac Efron, ele tá um nível acima, talvez até 2 níveis acima do físico que o Kevin Von Erich tinha. O Kevin Von Erich era grande, era forte, mas o Zac Efron está completamente gigantesco nesse filme. E em contrapartida, o Jeremy Allen White, que tá muito forte nesse filme, tá muito definido ali, ele não tá nem perto do que o Kerry Von Erich era. O Kerry Von Erich era muito maior, o Jeremy Allen White é baixinho, o Kerry Von Erich era muito grande, tanto que em uma entrevista do diretor, ele comenta que o Kerry Von Erich era a única pessoa que o Arnold Schwarzenegger ele se sentia pequeno, do lado. E aí e eu vi uma foto... Caralho, ele era grande, mano. Essa foto. Você pode deixar até pinado nos comentários. O Arnold Schwarzenegger é grande, mas o Kerry Von Erich, ele está maior do que o Arnold Schwarzenegger no auge, ali na década de 80, ali, quando eles estavam gigantescos. Então, cada ator teve o seu próprio método, cada ator teve o seu próprio treino, cada um treinou com o próprio personal, fez a sua própria alimentação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Consegue ver... Qual que você acha que foi o método do Zac Efron? O método dele foi o método que deixou o queixo dele gigante. Mas assim, a gente até comentou antes, né, da gente começar a gravar aqui, que eu falei que eu vi algumas coisas, alguns filmes e pesquisei um pouco sobre o Zac Efron, porque eu realmente me interesso, assim, pela história dele. Eu assisti High School Musical, então eu sou uma criança de High School Musical. Quando eu era uma criança, eu assistia os filmes Canta do Zac aí, Efron. foda-se. We are in this together. Não, mas assim, falando sério, eu acho que tem um ponto do Zac Efron que a gente pode abordar agora, para depois também a gente já tirar isso logo de cara, que ele é um pouco, passa por um pouco, e ainda passa pela síndrome do ator mirim, adolescente que teve uma fama muito grande. Para algumas pessoas que estão ouvindo a gente aqui que são muito novas ou que não assistiram esse filme no momento que lançou essa série de filmes, High School Musical foi um filme da Disney que lançou o Zac Efron, a Vanessa Hudgens, algumas pessoas que foram muito grandes nos anos 2000.
E ele tinha ali os seus 17 anos e ele era uma estrela global. O mundo inteiro sabia quem era o Zac Efron, os adolescentes, as crianças adoravam ele. E como muitos atores e atrizes mirins, você talvez demora um pouco para você alcançar um estrelato como um ator renomado, como um ator levado a sério, né? Então tem muitos atores e atrizes que ainda não conseguiram chegar nisso, e eu acho que esse filme é o filme que talvez tenha quebrado esse molde do Zac Efron como o cara que vai sempre estar sem camisa no filme de graça. Nesse filme ele está sem camisa por conta do wrestling, por conta do personagem que ele tá vivendo, mas ele já fez diversos filmes que o filme inteiro é ele de cueca, forte, de cueca Baywatch. branca É isso, dançando né? com alguma protagonista, que é o que acontece em vários filmes dele, ou no Baywatch, que ele fica gigantesco de forte, sem camisa o filme inteiro, tem 5 falas durante o filme, todas, e ele tá sem camisa. Então, você vendo até algumas entrevistas da época de Baywatch, da época do próprio High School Musical, como que alguns repórteres eram inconvenientes com ele, só perguntavam sobre o corpo dele, sobre como ele estava forte, sobre como ele era bonito, sobre como ele deu um beijo na atriz e a atriz se apaixonou, sabe? Algumas coisas que são bem a gente que é jornalista vê e fala, nossa, esse jornalismo não é um bom jornalismo sendo feito. Então ele passou por muito isso também. Obviamente, eu acho que ele teve escolhas ruins de carreira, ele escolheu também se colocar nessa situação onde ele sempre ia estar no papel do cara com um corpo muito forte e que era nos filmes de comédia pastelonas, assim, mas você vê que há alguns anos ele já vem tentando trazer algumas outras nuances para a atuação dele, tanto que aqui no Arnold Claw ele faz um personagem que não é um personagem de comédia, não é um personagem que fica gratuitamente sem camiseta no filme, então eu acho que foi importante para o Zac Efron esse filme para ele ter quebrado esse molde. E na minha visão, a gente pode falar um pouco mais de premiação depois, mas na minha visão, ele não foi indicado ao Oscar muito porque algumas pessoas ainda o veem como um ator mirim, como um ator faz muitos filmes de comédia, que não tem um range tão grande para fazer filmes de dramas ou filmes tão pesados quanto esse aqui. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse feito algum filme mais pesado antes, e esse aqui fosse, por exemplo, o segundo filme dele que fizesse sucesso, com certeza ele teria sido indicado. Até porque esse ano não era um ano que tinha tantas indicações boas assim. Então, enfim, acho que é só deixar aqui o meu, sendo advogado do Zac Efron aqui, eu acho que ele, em vários momentos da carreira, não foi um bom ator, mas acho que esse filme aqui deixa muito claro que ele é um bom ator e o que ele consegue fazer com um papel e com um roteiro bom. Total, você falando aqui me lembrou 3 coisas, né? Vamos destrinchar essas 3 coisas. Primeiro de tudo, ele foi usado também de marketing pro filme, né? Com certeza a transformação dele. Então todo mundo queria ver o Zac Efron nesse filme porque tinha vazado umas fotos dele com aquele cabelinho, ele shapeado. Então a A24, né? Já fez isso com aquele filme odioso que a gente já falou, do James Franco lá, que eu esqueci agora o nome, eu não quero lembrar. Spring Breakers. Desculpa por te lembrar. Eles já usaram isso, né, de pegar um galã, pegaram pessoas da Disney, né, no caso ele é um galã mirim da Disney, então, e transformaram ele de fato nessa potência de marketing, né, porque eu lembro quando eu assisti o filme a primeira vez, o que eu queria ver era o Zac Efron, né, tipo, pô, caralho, o Zac Efron nessa transformação maluca, todo mundo falando que ele tá mandando super bem, quero ver. Então, ele também foi usado como... Tomara que ele tenha ganhado mais dinheiro por isso, mas ele realmente foi usado como uma ferramenta de marketing para divulgar mais o filme. Outra coisa que eu queria falar sobre isso, eu também acho que ele deveria ser indicado, de fato, para alguma coisa grande, né, com relevância, porque para mim também foi o top 3 de atuações, né? Eu acho que gostei muito, porque é aquela atuação que você não espera nada e o cara te entrega tudo, literalmente, sabe? Você já vai meio enviesado e aí o cara entrega uma performance que te pega, de lacera, sabe? Se você deixar se envolver pelo filme, realmente dilacera. Outra coisa que eu ia falar eu tive uma história com o Zac Efron, mas é por causa que, na realidade, um pouco antes de sair esse filme, sei lá, na pandemia, não me lembro exatamente qual ano, 2021, acho que foi 2021, saiu uma série dele na Netflix chamada Down to Earth, e eu, sem querer, dei play. E, velho, a série é muito maneira, tipo, é muito interessante. É uma série que ele viaja pelo mundo trocando ideia com galera. E aí, essa série vem muito desse incômodo dele de ser estigmatizado como esse homem que era um garoto, que era um cara muito bonito, e todo mundo chamava ele só por causa de que ele era fisicamente atraente, e era isso, e o cara fica meio confuso da vida, né? E aí, enfim, ele faz essa série, ele faz com um guru fitness,
que é o Darren Olin. Inclusive, quando eu assisti essa série, eu li o livro dele, que é Super Life. É um livro interessante, que ele fala sobre superfood, lá tava na época que isso tava na moda, mas é super interessante. Ele fala tem uma frase desse livro que eu nunca vou esquecer na minha vida, que ele fala que o maior milagre que existe é o nosso corpo, que a gente não dá tanto valor, mas ele transforma comida em energia. É uma parada bizarra, e é muito legal, ele fala coisas super interessantes. Esse cara, ele é meio guruzinho, assim, mas ele tem um podcast também, que é interessante, mas essa série, eu acho que pra mim, desmistificou muito o Zac Efron. Quando eu acabei de assistir, eu falei, porra, tá aí, legal, mano. Eu nunca imaginaria que o Zac Efron era esse cara, assim. Ele é super frágil na série. Ele abre o coração várias vezes. Ele fala que teve depressão, que ele teve vários problemas, que a vida dele, tipo, por mais que seja perfeita, tem várias vezes que é uma merda. Então, pra mim, ele teve uma quebra de expectativa, de fato, com o que eu esperava que ele era e o que ele era de verdade. Um cara mega inseguro, que ele mostra em alguns momentos, sabe? E é muito interessante essa quebra que tem, e o filme ter usado também o Zac Efron, de fato, como marketing, né? Porque, de novo, ele é o personagem principal do filme, ele é o Kevin, que é o único que sobreviveu da família, que tá vivo até hoje, o único que sobreviveu da maldição Von Erich. A gente pode se aprofundar depois da maldição, mas eu acho que falar dele, não tem como falar desse filme sem falar dele, né? É impossível, né? É porque, de fato, ele é quase simbiótico com esse filme, e como ele surpreende. Então ele vai te entregar isso. Esse é o segundo filho mais velho, né? Porque o Jack, que é o primeiro, morreu numa história super trágica também, né? Que ele tomou um choque, e aí ele caiu numa neve derretida e se afogou. Super trágica, assim. Quando ele tinha 5 anos, 6 anos, não me lembro exatamente. Mas então a gente vê essa história muito pela visão do Zac Efron, que é o Kevin. E aí, não sei você, velho, mas o olhar dele me pegou muito nesse filme. É um olhar meio bobo, assim, sabe? Tipo, de um cara que ele acredita no pai dele, mas ele não tem esperança, ele começa a ver as coisas acontecendo de errado, e ele fica meio perdido, porque o pai dele prometeu, ele fala isso inclusive várias vezes no filme, pô, meu pai prometeu que não ia acontecer nada, que essa maldição não ia chegar na gente, porque de fato a gente tinha que trabalhar duro. Então eu tinha esse olhar meio bobo, até meio ingênuo que ele trazia. Então eu acho que, de fato, essa interpretação dele, pô, vai ser difícil ele mandar tão bem numa próxima, sabe? Que eu acho que tudo encaixa, tudo se alinhou pra ele entregar, porra, super... Porque é denso, é pesado, ele é meio... uma pessoa meio, tipo, ingênua mesmo, né? Ele mostra muito como ele e os irmãos, mas ele por ser o mais velho e por estar num momento de vida ali mais preparado dentro do ringue, como que eles foram criados como cobaias, quase, né, pelo pai, assim. Então, ele não tem muito uma vida fora o wrestling, tanto que quando ele encontra a personagem da Lily James, que vem a ser depois a esposa dele, é muito engraçado o diálogo, inclusive, e você vê como que ele consegue, como que ele é um ator muito bom de comédia e que não é usado em bons filmes de comédia, porque os filmes de comédia que ele já fez foram, pelo menos pra mim, todos muito ruins. Mas como que ele tem esse timing cômico, porque ela vai conversar com ele e ele tem essa persona, né? Ele tem esse jeito de, tipo, ela quer chamar ele pra sair, ela tá levantando essa bola pra ele convidá-la pra sair, e ele não convida. E tanto que ela vai lá e fala, e aí, então vamos sair, porque eu quero sair com você e você não tá me chamando. E depois, quando eles vão ter esse primeiro encontro, mostra muito. Acho que ali ele já começa a entregar uma carga dramática no olhar e nas palavras ali que você comentou, que ele vai contar um pouco da história, né? Ele vai contar tanto como funciona o wrestling, quanto a história da família. Então ele fala que o pai dele não tem o sobrenome Von Erich, que era da avó dele, mas que o pai dele pegou o sobrenome por conta da luta, e que isso foi desencadeando algumas coisas, algumas mortes, algumas tragédias, e ele, no imaginário popular, os fãs e eles próprios dentro da família veem isso como uma maldição, a maldição dos Von Erich, que é essencialmente ou basicamente a maldição relacionada à morte, né? Então as pessoas da família morrem muito cedo, as pessoas da família têm uma ligação muito próxima com a morte. Então ele começa ali nesse momento que ele encontra com a Lily James, ele começa a contar um pouco disso, e também tem uma quebra grande ali dentro do filme. Do momento que ele encontra a Lily James é o momento também que ele começa a se tornar um pouco mais adulto, ele começa a se tornar uma pessoa que pensa mais, e também uma pessoa que começa a entender ou começa a perceber que ele tem sentimentos, porque até aquele momento praticamente todo mundo da família não tem muitos sentimentos, né? Eles meio que são robozinhos ali dentro do ringue e tal. Até por isso o personagem do Mike, que é o irmão mais novo,
quebra muito isso, né? Porque ele é o menino que não quer lutar, que ele tem uma banda, ele tem outros sonhos, outros desejos. Então, os outros irmãos que são preparados para a luta, eles não têm tanto uma personalidade própria. E vai se construindo isso, principalmente quando o Kevin Von Erck encontra a Pen, que é a esposa dele. Então, ele vai também mostrando que ele pode falar algumas coisas para ela que ele não falaria para a família e tal. Mas assim, eu vou trazer um ponto que acho que a gente pode começar a falar um pouco mais sobre a relação dos irmãos, do momento que o Carrie entra ali para o filme. Eu tenho um irmão, o meu irmão é mais velho que eu, 4 anos mais velho, e o meu irmão mora no andar de cima, no prédio, o mesmo prédio que eu. Meu irmão é meu melhor amigo, a gente se fala o dia inteiro. Somos muito diferentes, muito como alguns irmãos ali do filme, que não têm a mesma personalidade, os mesmos gostos, mas a gente se dá muito bem, passa dias juntos e tudo mais. E, obviamente, talvez para as pessoas que tenham irmãos ou que tenham essa relação de irmandade com algumas pessoas, vão sentir algumas coisas nesse filme que são muito fortes, porque mostra toda a relação de você ter um irmão, ter mais de um irmão, e você perder esses irmãos também. E eu acho que os grandes momentos, na verdade, do filme são os momentos onde os irmãos estão juntos, assim. Tanto eles juntos no ringue, lutando, quanto eles juntos fazendo coisas ordinárias da vida. E as melhores cenas, para mim, as cenas que eu mais lembro do filme são as cenas onde eles estão juntos, e acho que mostra também, no começo do filme, principalmente, quando o personagem do Zac Efron, do Harry Dickinson e do Stanley Simmons, os 3 irmãos que estão vivendo ali, eles vão, o Zac Efron e o Harry Dickinson vão buscar o irmão mais novo no ensaio da banda que ele tá tendo ali na garagem e tudo mais, e aí o irmão mais novo fala, pô, vamos comer um hambúrguer? Eles saem de carro, vão comer hambúrguer, depois eles vão pro rio ali, tipo, ficar ali no rio bebendo cerveja no rio e tudo mais. E mostra como que até talvez aquele momento da vida deles, eles não tinham tanto uma competição também entre eles pelo amor do pai, né? Que isso a gente vai vendo muito depois durante o filme, o quanto que eles também competem entre si, ainda em irmandade, ainda se amando e mostrando isso dentro das nações e dos diálogos, mas vira uma competição, né? Vira tipo assim, putz, não, eu agora quero estar naquele topo do ranking porque eu preciso me provar pro nosso pai, porque eu quero ser o campeão mundial e tal. Então, eu gosto muito dos momentos que eles estão juntos, mostra por que eles têm uma relação tão boa, sabe? Por que no fim do filme, aquela cena que você vai comentar depois, que eu sei que é uma cena que você gosta bastante, por que aquela cena é tão importante, né? Porque também aquela cena poderia ter acontecido com aquele diálogo e daquele jeito, e não ter sido tão impactante, porque durante o filme talvez o diretor não teria mostrado a relação tão forte entre os irmãos, mas pra mim, não sei se é porque eu também tenho um irmão, ou porque eu também me vejo nessa relação, eu acho que o Sean Durkin consegue mostrar muito bem como é ter um irmão, como é competir com seu irmão, como é amar seu irmão incondicionalmente. Então, eu gosto muito desses momentos, e para mim as melhores cenas são eles juntos. Nessa 1 hora inicial, assim, ele faz muito esse trabalho de você aproximar a família, né? Mostrar como que funciona a dinâmica, te colocar ali no meio deles e ver que eles se amam, não tem muito essa competição. Tem um momento que o Carrie volta, eles estão na festa de faculdade lá, e aí o Kevin fica tipo, é isso mesmo, meu irmão é foda, ele consegue beber mais que todo mundo. Você vê que ele fica feliz. E aí essa primeira hora, pra mim, seta muito isso, né? Dá a carga que de fato no final vai ter, enfim, toda essa cena lá, mas ele mostra, tipo, todo o peso que a família tem. Porque podia ser uma família que não se importava um com o outro, podia ser uma família que tanto faz como tanto fez, mas era uma família muito unida, né? Era uma família muito unida mesmo. Tanto que o Zac Efron, lá, o Kevin, ele falava, tipo, que o sonho dele era morar com todos os irmãos dele num ranch, lá no rancho, tá? Então, essa primeira hora, ele vai criar esse laço da família, que aí, quando a gente vai correndo com o filme, aí de fato vão começar as mortes, né, que a gente sabe que acontece, até por ser uma história real, mas aí as mortes só tem tanto peso quanto elas têm por causa dessa primeira 1 hora, que vai mostrar esse laço, esse bonde que eles têm, que é muito forte, sabe? E aí a gente vai vendo também que eu não tenho, de novo, pra mim é complicado, né? Eu não tenho irmão, eu sou filho único, então pra mim esse sentimento, eu até assisti com a minha namorada, né, e aí eu falava isso pra ela, né? Eu não tenho irmão, então eu não sei como que é amar um irmão, não sei como que funciona esse sentimento. É até uma frustração da minha vida. Mas é porque, de fato, eu não sei, né? Eu não sei como que é ter um irmão, eu não sei se tem uma competitividade, eu não sei se, tipo, ela é meio velada, porque pelo menos pra mim, nessa visão que a gente tá tendo do filme, é uma competição que o pai cria meio velada. Tipo, ele fala, eu tenho meus preferidos assim,
mas eles não falam, tudo, tipo, eu quero ser o preferido, eu quero ser o maior. Só ao decorrer do filme a gente vai vendo isso. Mas só depois que aconteceu a tragédia, né? Antes disso a gente não vê. É todo mundo suporte each other, tá ligado? Mike! O outro David lá canta, tá ligado? Então, pra mim, pessoalmente, essa parte dos irmãos, eu pego muito mais como artístico da coisa do que de fato no sentimental. Porque, de novo, quando eu assisti com minha namorada, ela tem 3 irmãs, né? Então ela chorava horrores o filme todo. E eu, tipo, tá, tô entendendo onde ele quer levar, eu sei porque isso aqui é triste, eu não quer triste, mas eu não conseguia sentir esse sentimento que você tá falando. Tipo, pô, eu tenho um irmão, eu sei como que é, eu sei como que é essa dinâmica. Então, pra nós, a espécie filho único, é um pouco mais complicado mesmo se colocar nessa situação. Porque pra mim, eu fico pensando, pô, se eu tivesse um irmão, será que eu ia competir com ele? Será que eu queria ver aquele papo, né? Pô, o meu irmão pode estar melhor do que... Ele pode estar bem, mas você não pode estar melhor do que eu. Tipo, será que existe isso? Será que isso é uma parada que é lenda urbana? Será que ou depende muito da criação? Eu sei que você e seu irmão, tipo, são super próximos, porque, velho, a vida toda vocês foram próximos, sabe? Tipo, eu lembro quando a gente ia na sua casa, a gente ficava jogando videogame, seu irmão tava atrás da gente jogando computador. Então, vocês ficavam juntos, sabe? Tinha uma proximidade. Então, e a família que não tem, né? Tipo, pô, como que funciona? Então, pra mim, essa questão é até um estudo antropológico aí, né, desse filme, de entender como que é essa dinâmica de famílias grandes. Agora eu tenho um pouco mais de contato, justamente por causa da minha namorada, a família dela é muito grande, então eu começo a entender como que é essa dinâmica de irmão, porque é muito diferente de uma relação que você tem com a sua família. É muito diferente. É um amigo que é mais que um amigo. Enfim, eu acho que esse filme, a primeira hora, pra mim, é definido como marcar esse bonde que eles têm, sabe? Esse laço. E ele faz isso muito bem, velho. Pra mim, muito bem mesmo. Eu tive uma sensação que essa irmandade deles, muito também por conta das perdas, né? Durante o filme todo, praticamente todos os irmãos falecem, mas muito por conta das perdas, eu senti também que essa irmandade deles, ela foi ficando uma linha mais fina e foi se tornando mais uma competição, mas depois ela voltava a ser uma irmandade muito forte, né? Eu acho que até pra gente caminhar pra conseguir mostrar em cenas ou contar aqui, né, e comentar em cenas, o personagem do Harris Dickinson, que é o David, que é aquele irmão que a gente comentou que era o que melhor falava para as câmeras, o que se promovia melhor e tudo mais, por conta disso também, por conta da performance dele dentro do ringue, ele começa a ser o irmão que é priorizado pelo pai e pela liga ali de luta livre para ser um postulante ao título mundial. E ele vai fazer então uma turnê, que essa turnê vai culminar no Japão, e no Japão ele vai fazer a luta pelo título. E isso já tem uma quebra um pouco não, mas uma quebra grande ali com o personagem do Zac Efron, porque o personagem do Zac Efron que estava sendo preparado para ser esse campeão, mas o David ele é o melhor dentro da promoção das lutas, então ele assume esse posto. E nesse momento, enquanto ele tá fazendo isso e tá sendo essa pessoa, a gente a gente tem a chegada pro filme, que é bem na metade do filme, né? Marca aquele meio de roteiro. Então, para quem gosta de roteiro e estuda, escreve e lê, você vê que no meio do roteiro, quase na metade do filme, tem alguma mudança que acontece, e é uma mudança muito grande pro filme que quebra a estrutura ali daquele filme. E aqui, para esse filme, a mudança que acontece é tanto a chegada do Kerry, que é o irmão que ia disputar as Olimpíadas, mas ele tem um boicote dos Estados Unidos, a Olimpíada na Rússia, então ele volta para casa dele. E isso também culmina com o David se tornar o principal lutador e vai fazer essa turnê no Japão. Enquanto ele está nessa turnê no Japão, não só no Japão, mas pelo mundo, mas terminando ali no Japão, ele já vinha tendo alguns problemas estomacais, ele estava vomitando sangue, umas coisas assim, que não são... Isso eu acho muito legal. Nada disso é muito gráfico no filme. Você tem uma cena que é no casamento do Kevin, que o Kevin e o David conversam, porque o David tá vomitando sangue, mas não mostra ele vomitando, mostra só um vaso ali um pouco sujo. Eles têm uma relação muito boa, conversam ali, o Zac Efron brinca, pô, você não deveria ir lá pro Japão, mas eles até dão risada, porque eles sabem que é uma ideia que nunca aconteceria, né? Ele não ir pro Japão por conta do pai dele e tudo mais. Então ele acaba indo pro Japão, e lá no Japão ele morre, e o que o filme mostra pra gente é que ele teve uma ruptura no estômago, no intestino, na verdade, e aí ele morre antes de disputar o título mundial, né? E aí eu tenho um problema com essa série de acontecimentos, que eu não sei se você sentiu isso, Para mim,
esses acontecimentos que fazem essa mudança de clima do filme e tudo que acontece, pra mim elas são muito rápidas. E talvez eu não senti tanto peso disso, eu gostaria que talvez tivesse sido com um pouco mais de tempo e de preparação. Porque acontece a cena do casamento do Kevin, ele fala com o David ali, quando eles estão no vaso sanitário, o David tá passando mal. Aí ele fala, pô, não vai lá pro Japão. A cena seguinte já é o Zac Efron ali, o Kevin, indo pra casa, chegando lá, e aí o pai dele fala, seu irmão morreu no Japão. E aí a cena subsequente a essa, já é a cena deles, dos irmãos reunidos ali, e o pai deles falando, tipo, pô, então, agora o seu irmão morreu e ele ia disputar o título, e então agora a gente ainda tem que disputar o título porque a coisa mais importante pra gente é não deixar com que eles achem que a gente é fraco. Então eu acabei não sentindo muito esse peso, sabe? Porque as coisas foram muito, aqui isso, muito rápidas, então eu acabei não sentindo tanto peso entre a cena dele falar com o irmão, não vai pro Japão, e a cena dele morrer no Japão, são 1 minuto de diferença. Tem um ponto aí, trazendo um pouco pra história real aqui agora, que eu achei interessante quando eu tava pesquisando também, que na realidade, dizem as más línguas, na verdade a fonte jornalística é um livro que saiu também da época de um cara que era lutador, que na verdade ele morreu de overdose no Japão, né? Ele começou a se picar lá, tomar umas paradas a mais, ele se viciou e lá ele teve uma overdose. Aí um cara que era amigo dele entrou no quarto e viu todas as drogas no chão, agulha, tudo isso. E aí ele jogou tudo no lixo, né? Jogou no lixo, desculpa, ele jogou na privada e deu descarga. E aí falou pra galera que tinha rompido o intestino, enfim, teve o laudo da autópsia lá. E aí pode ser derivado de fato de uma overdose, mas eu acho que faz sentido, né? O amigo fez isso, que falou que não queria manchar a família Von Erich, né? Porque ele gostava da galera ali. Então é interessante pensar que talvez aquilo que a gente tá vendo no filme mesmo não seja a realidade, no sentido de... Foi uma história que foi contada para todo mundo na época, tanto que o Sean Durkin fala isso quando ele vai fazer o filme, né? Quando ele vai escrever o roteiro, tudo que ele usou é fonte jornalística, a galera que escrevia na época, então é bem fiel aos fatos, mesmo sem muito gossip. Eu tô dando uma informação aqui que tem gente que confirma, gente que não confirma, mas dizem que realmente é a verdade. Se pesquisar aí, fazer uma pesquisa maior, vai achar que essa é a verdade, que na verdade o David, ele teve uma overdose, né? Ele já tava com problemas com drogas. Tem uma cena ali que eu acho meio descolado, inclusive, eu até perguntar pra você, aquilo que eles estão tomando uma hora lá, que eles estão tomando uma agulhada lá, você acha que é droga ou você acha que era anabolizante? Porque não fica muito claro, né, tipo, o que tá acontecendo, porque mostra todos eles num take só, assim, sobreposto, e aí mostra que, de fato, eles estão tomando lá, e também mostra um take bem rápido do David comprando pílulas com o cara, né, comprando pílulas, assim, com o cara e trocando. Então, me faz pensar que o Sean, inteligentemente, pensou, pô, vou deixar esse subentendido aqui que ele pode ter morrido por overdose, mas eu vou contar a história que, de fato, é a história que a família conta, todo mundo conta, talvez até pra não ter um problema, né? Eu entendi isso também. É importante falar que o Sean Durkin não conversou com ninguém da família até o roteiro ficar pronto. Então ele conta com ninguém da família, no caso o David, né, que é o Kevin, perdão, o Zac Efron ali, o personagem do Zac Efron, que é o único que está vivo ainda hoje. Ele conta que ele só conversou com o Kevin depois que o roteiro já estava pronto, porque ele também não queria deixar o Kevin talvez muito envolvido no roteiro, que ele queria trazer realmente fontes oficiais ali de pessoas que estavam por fora, mas depois ele conversou com o Kevin, entendeu alguns pontos ali em relação à história. Eu entendi que ali eram drogas mesmo, não era, não que anabolizante não seja uma droga, né? Imagino que seja porque não é legalizado, mas assim, eu entendi que ali eram drogas e eu entendi a mesma coisa que você, que o Sean Durkin tentou dar uma pincelada ali de que ele era um viciado ou estava viciado, né, em drogas. Aí é um ponto, ele não fala o que é efetivamente, né? Se eram pílulas, se era alguma droga sintética, o que era que ele se viciou. Mas eu também entendi dessa mesma maneira, e ali nessa mesma cena mostra também que o Carrie também já tem um contato com as drogas, né? Porque mostra ele ali bebendo, ele usando outras drogas, então também já mostra o que eles eram um ambiente onde as pessoas estavam mais livres e suscetíveis
ao uso de drogas ali. Tanto que o personagem do Kevin, como era o irmão mais velho, que já estava casado e tudo mais, ele meio que faz um papel ali de tipo, olha lá meus irmãos, mas eu tô cuidando deles aqui, se acontecer alguma coisa eu tô de olho. Meio que um papel assim. Então é isso, né? A primeira morte que a gente vê de fato é do David, e aí a partir do momento que você falou, é a metade do roteiro, a história vira completamente. Eu concordo com você também, que no sentido que talvez não tenha tantos respiros, é muito rápido o que tá acontecendo. Até quando o Carrie, né, ele perde a perna, é muito rápido, sabe? Tipo, ele ganha o título mundial, aí corta, ele tá em casa, aí corta, ele perdeu a perna, sabe? Não tem muito um respiro. Se eu pudesse fazer uma crítica também à montagem desse filme, que é diferente do filme anterior dele, The Nest, que é muito mais sólida, né? Tem muito mais respiro, tem hora que você para pra pensar, mas consegue se envolver um pouquinho mais nessa questão de entender o que tá acontecendo. Então, também acho que isso enfraquece um pouco a narrativa, porque talvez você não se apegue tanto aos personagens. Porque pra mim, a morte do Mike é muito sem sentido. Sem sentido assim, não tem peso nenhum pra mim. Eu entendo o que aconteceu, mas parece um pouco jogada, assim, às vezes na nossa cara. Porque, primeiro, ele tem pouco tempo de tela, entendo completamente. Mas eu não senti tanto peso da morte do Mike quanto eu senti da morte do David, né? E até se para pensar, a do Mike é muito mais triste, porque ele não queria lutar. Tipo, ele foi meio que jogado lá, ele só virou porque o David morreu, os caras falaram assim, bota esse cara aí pra lutar também, né? Isso não é tão bem contado no filme também. Tipo, mostra que ele era o irmão ali, que não queria lutar, que gostava mais de música, que se interessava por direção, fala sobre as câmeras que tem ali na luta e tal. E aí o David morre. Como eles lutavam em trio, então lutava ali o Kevin, o Carrie e o David. Quando o David morre, fica faltando alguém ali pra lutar. E aí o Mike entra. Mas em nenhum momento mostra que o Mike tem uma aptidão pela luta, que ele tem um mínimo desejo. Então tudo que vai sendo construído no filme até aquele momento mostra que se fosse necessário, o Mike ia se colocar em confronto com o pai dele para ele não lutar, porque ele queria ser um músico. E é isso que você comentou, acho que rapidamente já mostra o Mike dentro do ringue, assim, eu acho que isso é talvez um dos pontos que eu trago como um problema do filme, que é o fato de que você não consegue desenvolver tão bem outros personagens a não ser o personagem do Kevin e a não ser um pouco do personagem do pai, e um pouco da relação deles como um conjunto, como uma família, mas eles como unidade, eles como personagens únicos, eu acho que eles não são tão bem desenvolvidos. Muitas coisas acontecem também que o diretor opta por não colocar. Então, por exemplo, o David, que é o personagem que morre primeiro no filme, ele teve uma filha e essa filha também morreu antes de completar 1 ano de idade. Isso não é contado no filme. Eu acho que tem muitas coisas ali também que iam ficar um pouco gratuitas, iam ficar um pouco, talvez, gráficas, talvez ia deixar o filme mais triste ainda, e talvez não era esse o objetivo naquele momento. Mas eu sinto também que teve um pouco disso. Acho que o Sean Durkin, por ter muitos personagens, que é uma coisa que você falou aqui no começo da conversa, talvez ele não tenha conseguido desenvolver tão bem. E eu acho que o personagem do Mike, que é o personagem que quer ser músico, que quer buscar uma vida diferente, ele tinha um potencial muito grande pra gente ver um pouco mais disso, porque ele era um personagem, e até o Kevin conta isso, né, na vida real, ele era um personagem, uma pessoa mais doce, uma pessoa mais calma, uma pessoa que gostava de arte, gostava de outras coisas, e que foi, como você falou, foi meio que imposto, foi meio que jogado ali para ele participar também dessa roda de luta livre, de todos os irmãos tendo que participar. Mas eu achei esse momento do filme o momento mais problemático, que é o momento que as coisas vão acontecendo com um ritmo muito rápido e que você não se apega tanto às coisas que vão acontecendo. Tanto que a morte, eu concordo com você, a morte do Mike, para mim, ela é menos impactante, até porque, como o Sean Durkin monta essa cena, ele monta enquanto o Mike vai se suicidar, então aqui é até um assunto bem difícil do filme, que outros irmãos também se suicidaram. Ele monta o Mike saindo da casa, indo até o gramado, indo ali pra uma área mais um matagal, assim. Enquanto isso, a cena vai cortando, assim, vai mostrando em paralelo, o Kevin tá treinando o Carrie no ringue e o Carrie tá com uma prótese, né, no pé, porque ele perdeu o pé, a gente comentou que ele perdeu o pé e ele quer voltar a lutar. Então vai mostrando muito isso, assim, você também não consegue dar tanta importância pra morte do Mike, pra essa cena, porque você tá prestando talvez mais atenção se o Carrie vai voltar a lutar, porque eu como não conheço a história, não conhecia a história real,
eu não sabia se o Carrie ia voltar a lutar, então eu tava envolvido nisso, e aí, enquanto isso, tava o plot todo do Mike acontecendo. Então eu acho que esse momento do filme, essa meiuca ali do filme, é a mais acelerada e talvez aqui tenha dado menos tempo para os personagens passarem uma emoção maior nesse sentido. Mas eu também acho que a partir do momento que o Mike morre, o filme volta a ter um peso muito forte, assim. Então como eu voltei a me conectar muito com o filme depois disso, porque eu acho que o filme começa a ter um pouco de mais tempo para mostrar a dor do Kevin, como que o Kevin tá replicando algumas coisas que o pai dele também fazia. Então acho que a partir desse momento o filme volta a ser um pouco mais pesado no ritmo e não pesado de acontecimentos, sabe? Eu fico pensando se alguém, tipo, falou, pô, eu acho que o filme tá muito grande, vamos cortar algumas cenas que a gente coloca como descartáveis, mas pensando por ser da A24 também, eu não acredito muito nisso, eu acho que foi a escolha de fato. Eu até tava procurando aqui quem foi o montador desse filme, mas eu não achei aqui. Enfim, para saber se de fato é alguém que já trabalhou com ele antes, né? Mas eu acho que foi uma escolha criativa, de fato, de fazer essa montagem um pouco mais dinâmica, no sentido de não dar muito respiro. Que eu entendo também, porque dá um senso de urgência muito mais alto, mas do outro lado, né, tem um trade-off que de fato perde um pouco o peso. E aí você escolhe o que você quer dar potência ou você quer ser rapidez, assim. Eu acho que o filme, nisso aí, ele peca, assim, um pouco. Por mais do que a gente tá vendo, eu concordo 100% com você. Pra mim, o filme é muito mais sobre a unidade deles junto, a família, do que cada um. É muito mais sobre isso, né? Essa é a dinâmica deles. Tanto que quando cada um morre, vai morrendo, né, durante o filme, assim, esse último final do filme, última hora, vai mudando a dinâmica da família. A família acaba se transformando numa coisa que ela não era antes mesmo. E aí a gente vai vendo o que vai acontecendo. Quando o Mike morre, é interessante também ver a transformação que a gente vê no Carrie, né? Tipo, ele parece que, pô, vai pros caralhos, sabe? Pô, fica doidão. Isso que ele tem o melhor contrato de todos, né? Ele vai pra WWF, que é o sonho de todo mundo que queria ir. E aí ele fica meio doido, tanto que ele volta pro Natal, lá pra família dele, e aí fala, pô, não vou ficar com vocês, comprar uma passagem pro México, com uma doida que eu conheci aqui, que ele nem lembrava quem era o nome. E aí tem um ponto, né, que essa montagem às vezes confunde de fato. Eu queria entender quanto tempo demorou esse filme, tipo, quanto tempo corre no filme, porque tem alguns cortes que a gente para de perder um pouco a noção de tempo, e aí perdendo a noção de tempo, a gente não coloca tanto peso nas coisas, no sentido de ele foi pro Natal, ele foi embora e logo corta, ele tá ligando pro Kevin, né? E aí, falando que ele tá muito mal, que ele não sabe o que tá acontecendo com ele. Ele tá muito mal, aí ele pergunta, tipo, e a Pamela? Não lembro o nome da mulher. Quem é Pamela, sabe? Tipo, e aí, não sei, pra mim, quanto tempo passou aquilo? Ele tava muito mal, ele melhorou, ele foi pro lá. Pra mim, isso importa na construção mesmo da história. Talvez não na narrativa, a gente pega o que a gente precisa pegar, mas se a gente parar pra pensar em construção da história, é uma coisa muito mais rápida. Diferente de como a gente comentei aqui, que a gente gravou um episódio sobre o filme do Era Uma Vez em Hollywood, que tem uma narrativa um pouco mais literária, na minha opinião. Esse filme sim tem cara de filme, sabe? Porque ele corta todas as gorduras, entre aspas, e não deixa espaço pra você, pelo menos, acompanhar junto. E aí a gente vai tendo que pescar algumas coisas que são claras, elas são muito claras. Não é um filme super complexo que, de fato, a gente precisa ficar prestando atenção que, pô, isso aqui aconteceu, isso aqui não aconteceu. É super claro, mas perde um pouco da potência que poderia ter se fosse um pouco mais calmo. Mas, de novo, é muito difícil, é muita gente, é muita coisa que aconteceu. Ele tem que falar dessa maldição, né, que é, de fato, aquilo que você falou. Parece que coisas horríveis, mortes horríveis acontecem com a família. E como que ele traz tudo isso pra tela em 2 horas? Pô, é bem difícil, sabe? É bem difícil mesmo, é bem complexo. Se o roteiro não estiver bem amarrado, ou se ele não fizer as melhores escolhas, de fato, artísticas, no sentido de trazer o que importa, eu acho que se perde muito. Tem uma cena pra mim que é muito deslocada, mas vou deixar um pouco mais pra frente pra falar. Eu acho que você sabe qual que cena que é muito deslocada no filme. Tem várias entrevistas dele falando sobre essa cena, mas eu acho que aí a gente começa a ver mesmo, entre aspas, essa maldição da família Von Erich, que de fato é morrer de formas trágicas, né? E é importante falar também que, como eles simplificaram um irmão, eles meio que juntam a história do Carrie com esse outro irmão que era o Chris, que morreu também, né? Morreu praticamente igual o Carrie. Então, antes de a gente chegar de fato na morte do Carrie, que eu acho que pra mim é muito impactante também, tipo, você fica meio de cara assim, o que tá acontecendo, porque, pô, parece que ele tem a vida que eles queriam ter,
mas no final esse filme talvez todos ali não queriam ter a vida que eles estavam tendo. Eles tiveram porque no filme, né, e é muito engraçado que você vai ver a entrevista do Kevin na vida real, ele fala que o pai dele não era esse monstro que pintaram, que os irmãos se puxavam, se cobravam muito mais do que o pai cobrava, mas no filme quem leva esse persona autoritária, tanto que a gente vê naquela entrevista que o Mike tá dando depois que ele sai do hospital, o pai olhando, tipo, puto, tá ligado? Que esse cara tá falando assim, a gente vê ele estendido na posição meio de general, sabe? E a família deles tem muito esse... Tanto que tem uma cena que é engraçada, né? Que quando o pai chama o Carrie pra participar, eles esperam, tipo, o pai se afastar pra mostrar sentimento, pra abraçar, sabe? Esse filme não é um documentário. Eu acho que isso é importante da gente também ressaltar aqui, porque ele é uma obra de ficção baseada em fatos que aconteceram, mas ele não é um documentário. Então, assim, isso vai até um pouco de encontro com o que eu comentei, que o Sean Durkin ficou 7 anos para fazer esse roteiro, e depois que ele foi conversar com o Kevin Von Erich, porque, obviamente, você está dentro do seu ambiente, você foi criado pelo seu pai e você, pela sua família, você tem um tipo de relação, você tem um tipo de sentimento, você tem um tipo de uma visão de alguém que está ali dentro daquela situação. Pessoas que estão de fora, jornalistas, amigos, pessoas envolvidas naquela situação, vão ter uma outra visão também, baseado no que eles passaram e no que eles conhecem de vida. Então, acho que isso é um ponto importante, porque você comentou que, e eu vi também, né, várias entrevistas do Kevin falando que o pai dele não era aquela pessoa tão ruim assim quanto é pintado ali e tudo mais, tanto que o nome de um dos filhos dele é Jack, né, que é o mesmo nome do pai dele, o nome de batismo do pai dele, e o nome do irmão que faleceu com 6 anos de idade. Mas, obviamente, o Sean Durkin não tá ali para fazer também uma homenagem do jeito que o Kevin Von Erich quer da família, né? Então o Sean Durkin tem ali um papel como um cara que vai trazer conflitos, que vai trazer algumas coisas um pouco mais fantasiosas que outras. Mas como eu comentei, por tudo que eu pesquisei sobre o Fritz Von Erich, talvez o Sean Durkin tenha até suavizado um pouco o personagem. O que o Sean Durkin fez, talvez tenha até suavizado um pouco quem foi o Fritz Von Erich na vida real. Mas isso, enfim, acho que isso é uma discussão que vale muito mais por um lado de um filme ficção baseado em fatos, ele precisa ser um documentário, ele precisa ser exatamente a mesma coisa. Eu acho que isso é uma discussão um pouco maior até de algumas outras, de alguns outros pontos que a gente pode trazer por aqui. Uma coisa que você comentou, que tem uma cena que ela fica bem jogada, eu acho que agora a gente pode conversar sobre ela, que é assim, depois que o Carrie vira campeão mundial, ele vai fazer algumas lutas. Concordo com você, não dá para entender, não dá para ter uma noção de tempo. Você tem uma noção de tempo em relação aos filhos que nascem ali do Kevin, né, com a Pam, mas você não consegue ter muito uma relação de quanto tempo tá passando. E o Carey, então, ele vai fazer uma turnê também como campeão mundial e tudo mais. Ele volta para os Estados Unidos, para o Texas, vai passar o Natal com a família. E aí, entre o Natal e algum outro momento, que não dá pra gente saber também quanto tempo se passou depois daquele Natal, mas ele fala que ele liga pro Kevin e fala, cara, eu não tô me sentindo bem, eu tô com muitos problemas, o meu contrato com a organização do campeonato de luta livre tá acabando e eu não sou ninguém se eu não tiver o meu contrato. E isso, eu acho que é muito importante ressaltar aqui, que o filme deixa muito claro que nenhum dos irmãos estava naquela situação porque gostava 100% ou porque tinha um sonho unicamente de ser campeão mundial. Os irmãos até poderiam gostar de lutar, mas muito do ponto de ser campeão mundial, de ser o maior lutador da história, vinha dessa pressão do Fritz. E o Carey, o personagem do Jeremy Allen White, ele... Acho que para mim é o que ficou muito claro ali, que ele não tinha esse desejo de vida. Ele queria ser um atleta olímpico, né, de arremesso de peso, se eu não me engano, que era o esporte dele ali. Eu não sei se essa é a nomenclatura correta, mas ele estava treinando para ser um atleta olímpico de disco. Ele estava treinando para ser um atleta olímpico. Ele estava num caminho de vida que não era esse caminho. E ele meio que por uma situação ou outra, ele é puxado para esse universo da luta livre. Então, talvez ali ele precisa se mostrar para o pai dele que ele é digno de ser um campeão, sabe? Que ele é digno de ser
o número 1 na lista no ranking do pai dele de filhos favoritos. Então isso acaba consumindo ele, porque ele se vê como alguém que teve um caminho de vida que ele não esperava que tivesse aquele caminho. Ele se vê terminando um contrato com a instituição, então quem ele vai ser agora que ele é uma pessoa que é amputada, então ele é uma pessoa PCD, ele é uma pessoa que não tem mais um contrato, ele não tem uma família, então ele fala isso, né, cara, eu não construí uma família, eu não tenho ninguém. E o Kevin comenta, fala, cara, você pode vir aqui, morar com a gente, ficar comigo, e ele fala, não, eu não posso aparecer assim na frente dos seus filhos, então mostra também que ele ainda tem uma cabeça muito parecida com o que o pai dele quer que ele tenha, ou que o pai dele fez com que eles tivessem, né? Que é aquela cabeça do homem não pode chorar. A masculinidade, ela é refletida no quanto você se mostra másculo para as pessoas, no quanto você não chora, no quanto você briga, no quanto você grita, no quanto você trata mal algumas pessoas. Então, ele tem um pouco dessa cabeça, né? Menos do que o pai dele, mas ele ainda tem. Ele fala, cara, eu não posso ficar aí na sua casa depressiva, não posso ficar na sua casa chorando, não posso ficar na sua casa nessa situação, porque os meus sobrinhos, os seus filhos, tem que me ver como um deus, tem que me ver como um campeão. E depois disso, depois desse momento, na manhã seguinte, o Kevin vai até a casa da família tentar encontrar o Carrie, e o Carrie acaba se suicidando ali próximo. E tem um momento que isso no filme para mim foi muito impactante, porque eu não sabia o que ia acontecer, que o Kevin, ali o Zac Efron, empurra o pai e começa a sufocar o pai, né? A enforcar o pai. E aí eu falei, putz, ele vai matar o Vai pai. matar ele. Eu falei, cara, isso é uma tragédia, é um épico grego, né? Uma tragédia grega. Eu falei, cara, ele vai matar o pai, assim. E ele fala, cara, você não protegeu ele, você nunca protegeu nenhum de nós. Então ele coloca pra fora tudo que tava guardado ali, né? E aí depois desse momento, ele termina não sufocando por completo o pai, ele sai, ele tem um momento de talvez ele tenha pensado, cara, não vai valer a pena eu matar meu pai nesse momento, porque tudo já aconteceu, né? Todos os meus irmãos já se foram, eu não tenho mais ninguém aqui nessa vida em relação aos irmãos. E aí acontece a cena que eu vou deixar você trazer aqui e a gente pode discutir o que você achou dessa cena. A gente pode apagar ela. Mas eu queria falar antes uma coisa que é bem interessante, né? Que é uma estratégia, argumento que mostra que aí eu posso ter ficado um pouco confuso também. Que é aquela Chekhov's gun, tá ligado? Que é tipo você mostrar a arma que vai matar você ou que vai acontecer alguma coisa, né? Enfim, parece que isso acontece. O Carrie, quando ele volta pra casa dos pais, lá ele dá uma arma pro pai. E aí essa é a mesma arma que ele dá um tiro no coração dele que ele se mata. Então, quando eu vi a primeira vez que eu assisti o filme, né? E eu vi que veio essa arma, aí eu pensei, tá, ele vai se matar. É Marvin Gaye, sabe? Eu dei arma pro meu pai, que eu matei, que ele me matou. Essa história do Marvin Gaye também é bizarra, fazer um parênteses maluco, o Fly é maluco. Mas é muito louco, né? O Marvin Gaye, pra quem não sabe, ele tinha uma parada meio. Uma relação meio ruim com o pai dele. E aí, enfim, ele queria reconquistar o pai dele, ele deu uma arma pro pai dele de presente. E eles tinham uma briga, porque, enfim, o pai do Marvin Gaye era super machista, não entendia o que ele fazia. E aí eles tiveram uma discussão e o pai dele pegou essa arma que ele deu pra ele, deu um tiro nele e matou ele. Essa é a história do Marvin Gaye que é horrível. E é mais ou menos o que acontece, mais ou menos, né? Não isso, mas o Carrie, ele dá essa arma pro pai dele e aí parece que ele pega essa arma, ele vai buscar essa arma no ranch, lá na Posso só fazenda trazer do um pai. ponto aqui? Eu não entendi. O Marvin Gaye morreu? O pai dele matou ele? O pai dele matou ele, mano. Eu não sabia Ele deu, disso. ele deu um tiro com a arma que ele deu pro pai, mano. Ó que absurdo. Mas você falou dessa arma de Chekhov, dele dar essa arma de presente pro pai, que era um colecionador de armas, e o pai. E o que eu acho que não fica tão jogado e tão bobo, porque muitas vezes esse recurso de roteiro e ele vira algo bobo, né? Ele vira algo que só tá ali para realmente fazer a história andar, e não estava ali antes, ele faz a história andar e depois ele some. Mas eu acho que aqui é interessante, principalmente quando você fala de roteiro, ele entrega essa arma pro pai e ele entrega muito. Ele entrega com uma efusão muito grande, né? Ele entrega animado. Ele fala, olha, pai, essa arma aqui pra você, que é uma arma não sei da onde e tal. E o pai dele pega e o pai dele olha a arma e guarda. E ele fala, você não vai atirar? Aí o pai dele, não. Aí ele fala assim, mas você atira, né? Você faz um primeiro tiro com todas as armas que você compra, você ganha e tal. E ele falou, não vou fazer, porque o pai dele tá meio bravo com ele, que ele não tá indo tão bem ali no campeonato mundial e tudo mais. E aí ele se sente muito triste, porque ele fala, putz, tudo que eu queria era dar essa arma pro meu pai, ter o reconhecimento do meu pai, que eu trouxe uma arma muito especial e não sei o que lá, e o pai dele caga pra esse momento.
E eu acho que esse é o estalo que dá pelo menos, né, no filme, não tô falando da vida real, mas no filme é meio que esse o estalo que dá pra ele falar assim, cara, o que adianta então, se eu tô lá me esforçando, se eu tô sofrendo porque eu uso essa prótese, e pelo menos no filme, parece que é nesse momento que ele tem um estalo que ele fala, putz, eu tô aqui me sacrificando, eu tô lutando com uma prótese, eu tô ali fazendo algo que eu não gosto, ou que eu não aguento mais fazer, eu tô perdendo meu contrato, e tudo isso para ter a aprovação do meu pai, para estar no topo do ranking dele. E aí eu trouxe uma arma para ele, um presente para ele super especial e ele cagou. E eu acho que é nesse momento que ele fala, cara, pra que eu vou continuar aqui? Então eu só acho que não é tão gratuito assim, porque tem esse momento. Mas agora, se ele tivesse dado a arma pro pai dele, o pai dele tivesse feito uma festa, tivesse, caramba, que legal, tal, e depois ele tivesse usado essa arma, aí eu ia achar que era um pouco mais gratuito. Eu ia falar, puta, é realmente um recurso de roteiro só pra realmente acontecer. Mas como teve essa construção, por isso que eu falo que em outros momentos do filme, essa construção não aconteceu, sabe? Não aconteceu pro Mike, não aconteceu em alguns outros momentos dessa construção de tipo, olha, isso vai ser algo que vai se fechar ali na frente. Mas depois disso, depois então da última morte que a gente tem em cena, que é a do Mike, acontece a cena que você vai descrever. Que é a cena Nosso Lar. Que ele vai encontrar a galera no Afterlife e aí vai abraçar e todo mundo vai ficar feliz. Essa cena pra mim é horrível. Horrível. Quebra totalmente o clima no filme. Mas eu assisti com a Melina, né, esse filme, e ela me falou uma verdade que eu não me toquei na hora. Aí ela falou assim, essa cena é pra ficar menos triste, né, a morte dele. Eu falei, é isso, só pode ser isso, sabe? Tipo, vem só pancada, morte, e aí o cara, pra dar uma quebrada, uma suavizada, ele faz os irmãos se encontrando, sabe? Mas eu já vi, inclusive, ele falando entrevista, né, que ele fala que como ele queria seguir essa parada do mito da família, ele se deu na liberdade de colocar essa coisa um pouco mais metafísica dentro, de fato, do roteiro. Pra mim, se apagasse isso, o filme ganharia um ponto a mais. Se o filme tem 8, ele ganharia mais 9. Porque, de fato, pra mim essa cena é muito jogada, é muito Nosso Lar, eles se abraçam, tipo, uau, que legal que você voltou. E o outro com cor de cowboy, o menino criança. Pra mim quebra um pouco da aura que eu tava vendo da história triste. Acabou de tentar matar o seu pai, ele pegou o irmão dele e jogou na mesa de jantar, velou o cara sozinho, baixo astral, tiro no coração, corta, os caras se abraçando no Afterlife. Aí eu fiquei, porra, não, Sean Durk, não, tá ligado? Porque é isso, mas parece um argumento fraco pra quebrar a tristeza que ia vindo, como se fosse uma desculpinha novela das 9, sabe? Eu não gosto também, eu acho, igual você falou, eu acho um argumento fraco. Concordo com a Melina, eu acho que foi pra suavizar aí a morte. Mas eu entendo também que, pelo menos eu entendi, você pode ter tido uma outra interpretação, e as pessoas que estão ouvindo aqui também podem ter tido uma outra interpretação, que ali foi mais ou menos num sentido de como o Kevin percebeu aquela situação. Então, pro Kevin, ele perdeu todos os irmãos. Eu acho que isso aqui é o mais impactante do filme, né? O Kevin, que é o irmão mais velho dentro do filme, ele perde todos os irmãos. E nesse momento do filme, eu não gostei do jeito que foi mostrado, tá? Com essa alegoria ali de você chegar no barco, você encontrar os seus irmãos e tudo mais. Mas eu entendo que é um pouco do sentimento que o Kevin teve, tipo, eu perdi todos os meus irmãos. Mas pelo menos, se eu não estou com nenhum deles agora, todos eles estão juntos em algum lugar. E aí vai de você, telespectador, ou que se você tem algum tipo de religião, se você acredita em alguma coisa, ou não tem religião, mas acredita em alguma coisa, o que me passa, a sensação que eu tenho e que eu entendi, é que o Kevin entende que os irmãos dele estão em algum outro plano, e todos eles estão juntos. E até mais porque eles não estão juntos no sentido de estarem juntos quem eles foram em vida, mas eles estão juntos quem eles gostariam de ser, ou quem o Kevin enxergava eles. Então, o Mike, que não queria ser lutador, ele tá com um violão. Então ele tava ali fazendo o que ele gosta, que era cantar. O Carrie, que é o personagem que acabou de morrer ali nessa sequência, e que tinha perdido o pé num acidente, ele tava com os 2 pés, e ele tava pulando, ele tava ali se movimentando e tudo mais. O David, que era o cara que tinha um coração muito grande, que tentava defender os irmãos,
foi quem ali chegou e conversou e apresentou o irmão mais novo, que é o irmão de 6 anos que faleceu no começo da história. Então, eu não gosto também da alegoria que foi feita, de como visualmente foi colocado, mas eu entendo o que ele tentou colocar ali, pelo menos eu entendi desse jeito, que é como o Kevin recebeu a última morte da história, da família, sabe? No filme. Então, eu não gosto, por mim também não precisava, e por mim, se ele quisesse fazer alguma outra coisa, podia ser alguma coisa de diálogo, de roteiro, porque ele é bom, ele tem frases impactantes no filme, então ele poderia ter colocado o Kevin e se expressando como que ele sentia isso e tudo mais, mas ele não colocou. Mas é isso, assim, pelo menos a minha percepção foi uma percepção muito mais de a visão que o Kevin teve daquele momento do que, sei lá, um negócio meio, igual você falou, um negócio meio Nosso Lar ali, de mostrar como que o paraíso é maravilhoso, alguma coisa nesse sentido, sabe? De novo, o gostoso do cinema é isso, né? A gente pode discutir como a gente enxergou a mesma cena, isso aqui é interessante. E aí vai muito bem da crença da pessoa, de fato, como você vê. Pra mim, eu entendo esse pensamento, mas como a narrativa vem numa coisa muito realista, sem muito essa discrepância pra gente trazer pra uma metafísica, assim, da coisa, pra mim ainda fica descolado. Eu só ia comentar que eu acho interessante isso que você falou, porque realmente eu achei descolado, até porque o Chandler, que em nenhum momento ele traz uma discussão sobre Deus, sobre o que Deus, qual é o papel que Deus tem na maldição da família. A mãe, ela é muito religiosa, né? Então mostra ela indo pra igreja, mostra algumas situações dela ali, indo pros velórios e tudo mais, rezando, mas o filme em nenhum momento pende para um lado de religião, nada assim. Por isso que eu também senti essa quebra de assim, putz, o filme tava sendo muito sóbrio, né? Mostrando até como que o pai ia pra igreja e ficava olhando pra cima, meio que tipo, putz, cara, se existe, se você está aqui, cadê você e tal. E aí tem essa quebra pra uma coisa mais religiosa, mais lúdica, nesse sentido que não tinha acontecido em nenhum momento do filme, né? Então é legal você levantar esse ponto, porque me fez pensar também, tipo, cara, realmente, nenhum momento do filme pende pra um lado de religião ou lúdico nesse sentido, só nessa cena, e depois não volta mais, não tem mais nada em relação a isso. E aí essa cena leva a gente pros finalmente, né? Que é de fato o final. Aí mostra que o Kevin cansou daquilo lá, vai vender a Liga do Pai, e tanto faz que o pai acha, o pai não acha, ele vai vender e foda-se. E ele chega, de fato, a virar o filho único, que eu acho que é essa... Chegando no final mesmo, é isso. A última cena é muito impactante, né? De novo, com a Melina, ela tem 2 irmãs, são 3, né, no total. E aí ele fala a frase que é I used to be a brother, e aí ela que tava do meu lado se acabou de chorar. E eu falei, pô, é incrível, porque é isso, sabe? Tipo, eu imagino que você tem irmãos, ou no caso, você tem um irmão, aí do nada seu irmão morre, acontece alguma coisa, Deus me livre, aconteça alguém com alguém, tomara que não aconteça, bate na madeira todas as vezes possíveis, mas aí do nada você vira filho único, né? Porque é isso que acontece com ele. E naquele momento ele se derrama em lágrimas, sabe? Vários momentos você vai ver a cara dele chateado, ele super triste, ele mal. Inclusive tem uma coisa que me incomoda, que tem uns 10 minutos de filme que é o mesmo take, que é ele pós-luta, aquele take meio baixo, a cabeça dele baixa, meio triste, do Zac Efron. Tem 10 vezes esse take, mas ali a gente vê de Era fato... o take de Oscar dele, né? Era o take de era do corte, né? Era o corte do Oscar, tá ligado? Enfim, e aí a gente chega no finalmente mesmo, né? Que é o final. Ele vende a Liga do Pai, ele não quer mais saber disso, ele compra uma outra casa, ele se muda, ele não quer mais. E aí ele tá brincando com os filhos dele, ele tem 2 filhos, inclusive na vida real, se eu não me engano, os 2 viraram lutadores, uma menina e um menino, e tem um terceiro filme que tá grávida, ela também, né? E aí ele fala essa frase que é I used to be a brother. E aí a Melina se acaba de chorar e eu fico pensando, pô, isso aqui é muito bom, o Zac Efron tá integrando tudo, chorando horrores, a cara dele deslocado, destroçado. E tem uma coisa interessante, quando fecha, você vai ver que tem 4 pessoas em tela, 5 pessoas contando com o bebê, então são 5, porque os filhos dele falam pra ele, a gente pode ser seu irmão, então, já que você não tem mais irmão, não tem problema, papai. E aí, quando você vê em tela, são 5 pessoas quando aparece a mulher dele grávida. E aí, pra finalizar, né, do meu lado aqui, pra dar considerações finais, eu queria falar da maldição, que de fato, pra mim, aquele final é a quebra da maldição da família Von Erich. Porque pra mim, a maldição da família Von Erich, que, enfim, sendo lúdico, né, é uma parada mais também... É uma ideia, um mito, assim, mas é muito mais no sentido de todos eles oprimirem muitos sentimentos e terem que descontar em outras coisas, sabe? Um desconta em droga, outro descontava na luta, outro descontava, enfim, de outro jeito, e que todo esse
suprimir, na verdade, oprimir esses sentimentos, vão te causando alguns buracos dentro de você, que você vai se sentindo mal, não sabe por quê. Aí você compensa na bebida, você compensa na droga, compensa em lá. E aí, no fim, quando você vê, tem um final triste, tá vendo? Puta tragédia. E como eles tinham essa criação do pai deles, que no filme mostra que era esse meio vilanesco, assim, uma coisa um pouco mais restrita, meio militar mesmo, eles não podiam demonstrar sentimento na frente do pai, eles não podiam chorar, eles não podiam fazer nada. Tanto que quando o irmão morre, o primeiro, o David, o pai fala: filhos, é isso que acontece? Agora vamos pensar no título mundial. Cara ou coroa? Tipo, pouca, sabe? Não quero chorar, não quero ver ninguém mal. Ele pede pra todo mundo tirar o óculos, inclusive não vai chorar, ninguém vai ver vocês chorando. Então, é um ponto que para mim é isso, né? A maldição deles, na verdade, foi o próprio pai que criou, que é você simplesmente oprimir todos os sentimentos que você tem e a pessoa vai ficando depressiva, vai ficando mal, e aí vai fazendo acontecer. Porque tudo que acontece do jeito que eles morrem, vamos levar em consideração que a realidade que o David tinha morrido de overdose, não vamos pensar que foi um acidente, tudo foi por uma causa que o pai, ele trouxe para a família, né? Que é como ele acreditava, como aquela frustração que ele teve com a vida dele se transpõe para a vida dos filhos, e todos crescem com esse problema de querer agradar o pai, né? Tanto que eles brigam pela atenção do pai, né? Eles vão falando disso. Então, pra mim, de fato, essa maldição, entre aspas, assim, a gente trazendo pra uma realidade, é essa questão psicológica que a família tem. De oprimir tudo que eles sentem, não ter sentir. Por mais que é a sua família, você pode se sentir confortável. O pai não tava nem aí. O pai teve uma hora que o Carrie liga lá pro Kevin também, e o pai fala pra ele depois que eles se comunicam lá: eu não tô nem aí, vocês são irmãos. Tipo, ele não tá nem aí. Então não tem essa figura de fato que vai acalmar, ou vai ser essa figura de segurança. Vai ter essa figura meio opressora o tempo todo, e isso fode a cabeça de todo mundo, né? E pra mim, essa maldição que eles têm é isso. E quando o Kevin chora, ali acaba a maldição. Porque ele chora na frente dos filhos dele. Ele fala: pô, não queria que vocês me vissem assim. Aí os filhos falam: papai, tanto faz, todo mundo chora, a gente chora um monte também. Pô, ali acaba, sabe? Tipo, ali pra mim, pô, era isso. Toda essa maldição que a gente tá falando, de novo, ela é uma coisa mais psicológica, e quem causa isso na narrativa do filme, né? Sem considerar a realidade, porque, enfim, tem as divergências, é de fato todo esse comportamento que o pai tem naquele núcleo familiar deles. Pô, falou bem, falou bem. Não tem muito o que acrescentar. Não, assim, pra mim o filme, ele começa mais sobre luto. Eu me peguei pensando muito mais no começo do filme sobre, putz, igual eu comentei, né? Sou muito próximo do meu irmão. Putz, cara, quem eu seria se eu perdesse meu irmão? O que eu faria? Mas eu terminei o filme, por conta dessa cena principalmente, com uma sensação de que esse filme é mais sobre masculinidade do que sobre luto, pelo menos pra mim. Porque ali no fim, a cena e toda a discussão que acaba acontecendo, teve muito mais um sentimento do que você falou, de que ele ainda fala pros filhos, né? Ele começa a chorar e os filhos percebem, aí ele fala: desculpa, o pai não deveria chorar na frente de vocês. E aí os filhos falam: não, tipo, pode chorar. Então ele ainda tem aquele restinho de pensamento de, tipo, cara, eu preciso me manter forte, eu não posso chorar. Então o choro é uma fraqueza, ou você falar que você ama alguém é uma fraqueza. Tanto que ele fala que ele ama o amor, ele é falado só no momento que o Carrie morre. Então quando o último irmão morre, ele coloca o Carrie na mesa e ele fala: cara, eu te amo, eu amo vocês e tudo mais. Então assim, ele não teve a oportunidade, né, ou ele não teve a coragem, ou nenhum momento de falar eu te amo em frente aos irmãos ainda vivos, ou outras pessoas da família ainda vivas. Ele só vai falar isso quando todo mundo já morreu, e ele só vai chorar quando todo mundo já morreu. E então eu acho que também se fala muito sobre masculinidade, né, e sobre como que os homens, em geral, se colocam nessas situações de mostrar a virilidade, mostrar a masculinidade apenas negando emoções ou negando ações que eles veem como frágeis. E, então, eu terminei o filme, todas as vezes que eu assisti, eu termino com a mesma sensação de, tipo, cara, essa quebra também é uma quebra de essa masculinidade frágil. Então ele não tá passando para os filhos dele a mesma coisa que o pai dele passou para todos os outros irmãos. Ele teve essa quebra e agora os filhos, né, os filhos vão ter talvez mais liberdade de escolha, mais liberdade de viver a vida que eles querem viver. Então isso que foi o que me passou. Eu não acompanho a vida deles hoje em dia, não vejo como que eles estão. Eu sei que os filhos ali se tornaram
lutadores, os filhos do Carrie, as filhas do Carrie também, né? Tem filha que também se tornou lutadora, mas não acompanho, mas eu gosto de pensar, pelo menos pela narrativa que o Sean Durkin, criou, eu gosto de pensar que foi uma criação, a criação que ele vai dar para os filhos é uma criação diferente e que não vai vir essa maldição para os filhos, ele não vai passar essa maldição para os filhos, porque ele não vai ter a mesma criação que o pai dele teve. E não só o pai dele, né? Eu acho que é uma coisa que é importante a gente colocar aqui também, é que a mãe dele, em alguns momentos do filme, ela também se omite, né? Então, ele vai buscar a mãe, ainda no começo do filme, para falar, tipo, mãe, eu tô achando que o pai tá sendo muito duro com o Mike, ele só quer cantar, ele só quer ter a banda dele, e a mãe dele fala, tipo, não fala comigo, você tem os seus irmãos para falar com eles, tipo, eu não sou essa pessoa que você vai conversar, eu não sou a pessoa que vai te ajudar. Obviamente, tem toda uma questão de quanto ela era oprimida na relação familiar e tudo mais, mas ela também não se colocava como essa pessoa que ia ajudar a fazer essa quebra da masculinidade deles e fazer essa quebra dessa maldição, né? E aí eu acho que só uma última consideração que eu tenho no filme é que eu acho que as personagens femininas tiveram menos tempo de tela, e não só menos tempo de tela, mas elas também tiveram poucos momentos que foram muito lembrados, que são aqueles momentos que você lembra de frases importantes, marcantes e tudo mais. Eu gosto muito dos momentos, até comentei alguns aqui, né, quando a Lily James, a personagem da Lily James, a Pen, chama o Kevin para sair, quando você comentou sobre a mãe deles na mesa de jantar, falando sobre o pai que também era músico. Então, eu acho que elas tiveram menos espaço para poder trazer momentos mais marcantes por conta de roteiro e por conta de tempo de tela, mas as atuações foram muito boas. Gostei muito da atuação da Lily James. Eu não gosto tanto dela em algumas coisas, não acho ela tão expressiva ou que ela tem um range tão grande, mas aqui eu gostei bastante do trabalho que ela fez, mas principalmente o trabalho da Maura Tinney, que é a mãe, que é a atriz que faz a mãe. Eu achei ela, cara, sensacional. Eu acho que se esse filme tivesse tido mais atenção, tivesse tido mais espaço em premiações, ela merecia uma indicação para, sei lá, um Globo de Ouro ou um Oscar ou o que seja, como personagem, como atriz coadjuvante. Eu acho que ela tem uma força muito grande. Aquela cena dela que ela fala sobre não poder usar a mesma roupa porque ela já foi em vários enterros com aquela roupa, eu gosto muito. Eu acho que ela tem uma força muito grande, mas é isso. Eu acho que talvez o Sean Durkin não tenha explorado tanto as mulheres da história, e eu acho que as mulheres da história poderiam trazer coisas legais também, coisas novas, e é isso, um pouco que elas foram exploradas, eu acho que elas foram muito bem também. Bom, é isso, esse filme, ele lembra a gente algumas coisas, e de novo, talvez lembra a gente, eu não sou pai, né, mas as pessoas que são pais, elas têm uma responsabilidade muito grande dos filhos, né, que é de fato não passar suas frustrações que pessoais que você teve para a vida deles, não causar isso um problema para eles. Então esse filme é bem complexo, eu acho que por mais que a gente tenha falado que tenha pontos negativos, algumas que a gente não gosta, acho que tanto eu quanto o Sartre é um filme que a gente recomendaria, que acha legal, acho que vale super a pena assistir. E é um filme super rico, que traz uma discussão bem legal, igual a gente teve aqui com as 2 horas falando do filme, porque de fato tem muita coisa para se falar. De fato, daria para fazer uma série dessa história. Isso que a gente se ateu a falar bastante do filme e não levar em consideração muito a vida pessoal de cada um, porque aí também precisaria de uma pesquisa muito mais aprofundada, então a gente leva mais para essa questão do cinema de fato, né? Então, um filme que vale super a pena, um dos filmes que a gente comentou no último episódio, que valia fazer um episódio a mais sobre ele. Enfim, estamos aqui fazendo um episódio sobre ele. Agora, esperem para saber qual vai ser o próximo que a gente falou daquela lista, a gente vai falar, mas é isso. Acho que a gente foi bem completo, a gente conseguiu destrinchar bastante filme e trazer coisas bem legais. Antes de terminar, sempre peço uma indicação de um filme. Esse não tá combinado, mas vamos ver se eu te pego no pulo. E aí eu vou dar uma indicação minha também, porque é um filme que eu gosto, né? Mas eu queria te pedir indicação de um filme de luta pra gente falar. Enquanto você pensa, eu vou te falar o meu, né? Pra você que quer assistir, continuar nessa áurea de luta, $1 Million Baby, vai na fé, assiste, filmaço. Puta filme legal de assistir. Acho que tem Amor Kushla, que é o nome mais legal de uma lutadora possível, né? Filme do Clint Eastwood, então ganhou $, melhor filme do ano. Não lembro que ano que foi, 2006, 2005, não vou lembrar agora. Ganhou Oscar, você lembra? Você falou ganhou $.
Dólar. Ó, ganhou $1 million Oscar. Ganhou muitos dólares, tá? Esse filme ganhou muitos dólares. É o One Oscar Million Baby. Tá ligado? Que é isso. Ela ganhou o Oscar, ganhou o melhor filme, né? Mas se eu pudesse indicar um filme de luta, que também é super denso, super... Pô, esse aí sai mal também, o final é péssimo, tá ligado? Será que tem algum filme de luta feliz? Tô pensando aqui, eu não lembro nenhum. Mas enfim, esse fica... O que eu vou indicar também não é feliz. Então fica a minha indicação aí pra você que quer continuar essa aura de luta. Assista esse filme, $1 Million Baby, e Zac Efron, Down to Earth, série maravilhosa. Vai na fé que é massa. Boa, não estava combinado, então eu pensei um pouco aqui antes de falar, mas assim, eu acho que a gente não falou tanto em Iron Claw, o quanto que os atores, todos os atores ali, desde o pai até os filhos, treinaram muito e fizeram as próprias lutas, as próprias cenas de luta, né? Obviamente alguma outra cena foi feita por dublês, mas o próprio coordenador de dublês conta que ele treinou muito, meses e meses com Zac Efron, com Jeremy Allen White, com Harris Dickinson e com Stanley Simmons, e com o pai também, com o Holt McCallany, com os atores ali, treinou muito e eles se dedicaram muito, e uma coisa que ele conta, né, que o mais difícil até desse filme é que você não tinha que aprender a ser um lutador de luta livre, você tinha que aprender a fazer os golpes de luta livre, animar a torcida, porque o filme foi gravado em ginásios, então a torcida tava ali. E fora isso, você também tinha que replicar os movimentos dos lutadores da vida real, né? Então também tem esse ponto, você não está só aprendendo a fazer os movimentos, mas você também tem que emular os movimentos do ator da vida real. Então, assim, isso sensacional, todas as cenas de luta foram muito boas, por isso que eu falei, eu acho que é o melhor filme de luta livre de alguns que já tiveram aqui. Em Hollywood principalmente, né, porque é algo um pouco mais americanizado no cinema isso. Puxando um pouco disso, o filme que eu indico é Foxcatcher, é um filme, acho que 2013, 14, não sei se você assistiu, é um filme com o Steve Carell. Cara, é um filme que o Steve Carell faz um treinador e o Channing Tatum faz um lutador de luta greco-romana, luta livre, não sei qual que é o nome do esporte aí especificamente. É um filme que também teve uma repercussão legal, foi indicado ao Oscar em algumas categorias e até o Steve Carell, se não me engano, o Steve Carell tá assim com a maquiagem e entrega uma atuação muito, muito boa. O Channing Tatum também, cara, eu gosto do Channing Tatum, eu acho que ele consegue fazer personagens que tem um apelo não só de físico, mas um apelo também emocional. Falaram que ele fez um filme recente aí bom, a gente pode até comentar também em algum momento depois que a gente assistir, é um filme desse ano, não lembro o nome. E aí Foxcatcher também tem o Mark Ruffalo, Sienna Miller, é um elenco muito, muito legal, um filme muito bom, é um filme triste também, não é um filme alto astral de luta, igual você comentou, difícil achar eu não lembro assim de cabeça, mas Foxcatcher é um filme bacana, é um filme que acho que vale assistir. Eu só vi uma vez, eu vou até rever a minha própria indicação, vou tentar rever nos próximos dias, porque faz tempo que eu não assisto. Mas é isso, um elenco estrelado também e atuações muito, muito boas. É isso, vamos pro próximo filme aí da lista das 101 melhores atuações, vamos ver qual que a gente fala depois. É isso, galera. Se ouviu até aqui, mais uma vez, muito obrigado. A gente fica muito feliz que tenha pessoas ouvindo a gente, o Plongé tá com uma audiência bem bacana, que eu fico muito feliz, muito agradecido você que manda mensagem pra gente lá no Instagram ou no e-mail. E se você quiser mandar uma mensagem, se quiser conversar com a gente, lembrando, cinema é diálogo, vamos conversar, vamos falar sobre cinema, tem muita coisa que a gente pode trocar. Segue a gente no Instagram, Plongé Cine, tudo junto, Plongé com 2 E's. Então segue lá, ou se quiser mandar por e-mail, falecompplongé@gmail.com. Porque é isso, vamos manter isso aqui vivo, vamos trocar essa ideia. E, mais uma vez, muito obrigado. A gente falou bastante, mas esse filme merece. E valeu, até a próxima e tchau!